Olá, está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast quinzenal de terror. Eu ouço gente morta. Eu sou o Maxon Lima, como sempre estou aqui muito bem acompanhado do meu amigo Rômulo Matei. Ô Gil, solta a música da Xuxa aí do parabéns, hein? Aê! Toma aí, tem que rolar Maxon. A música da Xuxa invertida, né? De trás pra frente. Eu acho que funciona melhor. Já invoca o capeta, já traz tudo aqui. E é isso aí, Maxon. 5 anos de Eu Ouço Gente Morta, que começou como Eu Vejo Gente Morta. A gente sempre fala essa história aí, a Jaqueline teve a sacadinha e virou Eu Ouço Gente Sacadona, Morta. E, cara, diria. que prazer inenarrável, imensurável estar 5 anos aqui ao teu lado, meu irmão, como diria, né? Meu amigo, meu irmão, Maxon Lima. É, cara. Não, isso é inacreditável, né? Pensar que ano passado, outubro do ano passado, 10 anos do Mais Que Horror. Agora, no dia 19 de março, 5 anos do Eu Ouço Gente Morta / Eu Vejo Gente Morta. Que nasceu de uma vontade sua de fazer alguma coisa de terror. Na verdade, era mais de serial killers, né? E eu pensei e sugeri, por que não terror no geral? E foi daí que a gente começou. E estamos aí até hoje. Já fomos semanais, quinzenais, voltamos pro semanal e agora estamos quinzenal. A ideia é que seja de fato semanal, né? Mas por hora a gente não consegue e por hora a gente mantém quinzenalmente e a gente tem muito a que agradecer todo mundo que tá aqui com a gente, todo mundo que nos acompanha, que nos ouve, que comenta, se ouve no Spotify, no Deezer, dá um pulinho lá no youtube.com/maisquehorror, conversa com a gente sobre os temas do episódio ou então qualquer outra coisa relacionada a terror que você queira falar com a gente. Muita gente maravilhosa já veio conversar com a gente conheceu graças ao programa. Sim, e eu já era sim. muito apaixonado pelo Rômulo antes de começar Que é isso? a gravar com ele, mas depois disso a gente se tornou de fato irmão de alma para todo sempre. Era pra ser, Max, era pra ser. Você é um cara que eu admiro, respeito e tenho o prazer de dividir esse espaço tão maravilhoso com a galera que curte aí, que acompanha. A gente pode ser pequeno, mas a gente tem o público mais maravilhoso que tem aí, que tá sempre conosco. Galera aí, É isso vocês sabem aí. quem são vocês, cara. Então é isso. 5 anos, cara. 5 anos já fazia merda já, hein? Você se lembra da sua primeira memória, Rômulo? Cara, eu lembro assistindo Chaves, o episódio que o Seu Madruga tava arrumando as coisas dele pra ser despejado e quebrava prato. Eu lembro disso aí, cara. Eu era bem criança, A minha primeira memória é eu caindo do Velotrol, machucando a perna. Isso aí é... Terreiro pique total. a profecia, hein? Não me lembro de nenhum Rottweiler, nenhum corvo por perto, mas quem sabe? É isso aí, Vai meu. que. O Velotrol tinha também aquele... The Get Along Gang, sabe? A nossa turma. Não, o Velotrol é mais o Fantástico Mundo de Bob. O Galarong não era mais uma bicicletinha mesmo? Cada um tinha um. Não, agora eu tô na A dúvida. Marcy tinha, acho que Era, um não Velotrol. era? Tinha o Montgomery, que era um alce maravilhoso. Tinha o Zipper. E o bode sorveteiro? Não era o Montgomery? Não. Faz muitos anos. Enfim, temos muitas coisas. Ó, esse programa é muito especial, tem um monte de coisa, a gente vai transitar por tudo quanto é subgênero do terror, em muitos formatos, que é a nossa proposta, que era a proposta do Mais Que Horror, ser muito abrangente no multimídia do terror, e a gente vai fazer isso dessa vez aqui, convidar também, como sempre, pra gente conversar a respeito. Faz um tempo, Rômulo, comentei de um jogo de terror em primeira pessoa chamado Total Chaos, que nasceu de um mod de Doom 2 e que teve um remake para todas as plataformas e que recentemente, essa semana inclusive, se você estiver ouvindo esse podcast no lançamento, saiu um New Game Plus, uma atualização gratuita. Caraca. Caso você já tenha terminado, o jogo expande muito o que já era uma expansão do jogo original de 2018, trazendo não só um final novo, como um capítulo novo, fazendo a coisa ficar visceral ainda mais. Eu acho Total Chaos um jogo bem difícil, ele traz elementos de confecção de coisas, você tem o tempo todo que ir atrás de recursos, de lidar e gerenciar com o seu inventário para construir coisas que você pode usar em dados momentos. E aqui não só os inimigos são mais agressivos, os recursos são mais escassos, mas também tem uma criatura nos mods de um Nemesis que te persegue implacavelmente o tempo todo. Bonito, hein? Bonito o jogo, hein? Total Chaos é espetacular, cara. Sim, é um dos grandes remakes recentes de jogo de terror. É um dos grandes jogos de terror em primeira pessoa, uma baita ambientação, uma baita história. É difícil, mas que
vale bastante pra quem é fã de terror. Isso aqui é mais um lembrete, assim, só pra puxar esse jogo de volta e dizer que gratuitamente essa atualização está disponível, seja lá em qual plataforma você tenha o Total Chaos. E caso você nunca tenha ouvido falar ou não tenha voltado suas atenções, dá uma olhadinha no Total Chaos, talvez te interesse, especialmente se você tem um apreço por jogos da franquia Condemned. Ô Maxon, tô recebendo uma mensagem aqui para apertar um botão, uma mensagem de Novo Horizonte. Você sabe o que é isso? Eu vou apertar aqui, peraí. Aviso oficial. Atenção, todos os coletores. Em breve será aberta uma nova zona de coleta no setor leste. Alô? Alô? Aqui é Novo Horizonte. Se alguém estiver ouvindo, responde. Aqui é do setor leste. A situação piorou. Os militares fecharam a rua principal. Só passam corvos. Ou quem tem identificação ativa. Dizem que é pra conter a variante. Se você está em outra cidade, se ainda existe outra cidade, não acredite no que estão transmitindo. Novo Horizonte resiste. Aviso oficial. Atenção, todos os coletores. Em breve será aberta uma nova zona de coleta no setor leste. Acesse catarse.me/Crow's Requiem e inicie o protocolo. Então é isso, cara. Pô, Crow's Requiem, a gente já falou desse jogo aqui. É um CRPG que acabou de sair no Catarse agora. Vai lá, cara, dá uma olhada. Os tiers de apoio são muito legais, cara. Tem um tier lá que tem itens únicos fabricados fisicamente pelos criadores do jogo. Uma máscara pós-apocalíptica, tem crachá de coletor de corpo, tem pôster, pin, um monte de coisa lá. Nome seu no jogo. O link do Catarse está na descrição do vídeo, youtube.com/maskhorror, tem ali bonitinho, a gente faz o índice, né, de todos os assuntos, então tá lá pra você apoiar. Eu vou pôr também a página do Steam, né, Rômulo, pra pessoa, caso queira se aprofundar um pouco mais, entra lá, dá uma olhada no jogo. Se bem que a página do Catarse já faz isso, mas uma coisa vai levando a outra, até porque existe uma demo, né, que você pode baixar. Sim. Mais que uma demo, é um prólogo, né? É um prólogo, cara. É assim, não pode falar muito do prólogo porque ele tem a ver com o lore ali, e aí vai estragar a surpresa. Mas, cara, apoie os jogos indie, apoie os jogos brasileiros, e é isso, nosso recado é esse. Ó, apoie os jogos brasileiros, então quero já dizer o seguinte, vai ter jogo de terror brasileiro nesse programa, e pelos próximos 4 programas vai ter, cada programa, um jogo de terror brasileiro, porque tá saindo um monte de coisa muito interessante, de muitos subgêneros do terror, de muitos formatos também diferentes, de gêneros diferentes de videogame, e a gente faz muita questão de apoiar não só o cinema, não só os quadrinhos, não só a literatura, mas também os jogos Sim. produzidos aqui no nosso país. Crow's Requiem ainda não tem data de lançamento, a previsão é 2026, tá aí em financiamento coletivo para dar essa força, dar esse apoio para os desenvolvedores, mas vários jogos, esse aqui que a gente vai comentar nesse programa já saiu, tem jogo saindo, tem jogo... É uma maravilha, e a gente faz muita questão. E só de pensar, Maxon, que é um estúdio pequeno, que é um estúdio que já produz RPG de mesa há muito tempo. Eles têm livros físicos, né, de sistemas de RPG baseados em anjos e demônios. Sensacional, fantástico. E assim, zero IA, bicho. É isso. Ali tem compositor, tem músico trabalhando, tem artista desenhando na mão, na munheca, roteirista... Tem que deixar isso escancarado, assim. Exatamente. Tem que deixar isso escancarado. Com muito repertório de terror. Então é isso. Vamos apoiar, cara. Eu ouço gente morta, mais que horror é contra IA, de todas as formas possíveis e imagináveis. É isso aí. E, Rômulo, recentemente saiu um remake muito aguardado de uma franquia muito querida, que já teve os seus tempos de glória, que infelizmente... Não, já teve não, ainda tem. Não, já foi o auge, o auge com muito lançamento, um atrás do outro, e a coisa deu uma esfriada brutal depois do Maiden of Blackwater lá no Wii U, e a coisa foi ganhando fôlego novo com os relançamentos, remasterizações, inclusive pela primeira vez lançando Fatal Frame 4 fora do Japão. Project Zero, Fatal Frame, como é mais conhecido, acho que Fatal Frame é mais conhecido, é mais famoso, né? É que nem Biohazard e Resident Evil, né? Então, o pessoal sabe que é Biohazard, mas Resident Evil é o que é mais conhecido. É que ainda tem na Europa. Na Europa é Project Zero. No Japão é Zero, é uma salada, mas... Fatal Frame 2, Crimson Butterfly. É assim, é indiscutivelmente o mais famoso da franquia, né? A gente já falou muitas vezes de Fatal Frame. Não é o seu favorito, mas é o meu favorito. É assim, não tem nem o que dizer, cara. Quando as pessoas pensam em Fatal Frame, é nesse jogo aqui que elas pensam. Tipo, por que não lançou o remake do primeiro, né? No mesmo caso Silent Hill 2, né? Por que não começou pelo primeiro? Porque foi no mais popular.
E assim, eu quero muito um Fatal Frame 6. É uma das coisas que eu mais quero em termos de jogo de terror. Mas assim, fico muito feliz com o sucesso das remasterizações, né, do 4 e do 5. Porque graças a esse sucesso, graças a esses lançamentos, que a gente tá agora aí recém-lançado esse remake, que traz o nome remake, né? Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake. Da Koei, né? Tecmo, aí a gente tem que nos entregou coisas maravilhosas, como Dynasty Warriors, Ninja Gaiden, Nioh. É bom você mencionar isso, porque esse jogo também tem a parceria do Team Ninja. Ou seja, um dos grandes nomes por trás da franquia Fatal Frame é o Makoto Shibata, que escreve e dirige todos os jogos. Nesse caso aqui, ele também é dirigido por um grande nome da Team Ninja, que é o Hidehiko Nakajima, que também assina. Então isso já traz uma perspectiva, uma proposta um tanto quanto diferenciada. O meu maior receio, quando eles anunciaram esse remake, era tornar o jogo mais ágil, mais dinâmico, mais de acordo com os tempos atuais, contemporâneos. E ainda bem que não. Ainda bem que ele tem o mesmo ritmo, a mesma coluna vertebral, ele é compassadamente fiel ao original, e isso me deixou muito feliz. Infelizmente, Maxon, eu só te joguei a demo, né? Que é a entrada ali da Maio ali na The Lost Village ali, né? Na primeira partezinha. É o primeiro boss. Primeiro capítulo, né? É, eu senti essa mesma dificuldade de andar, poder dizer assim, né? De uma das personagens, né? Aquela dificuldade que ela faz parte do game design do jogo, né? Que ela tem, a gente sabe que uma delas, elas são gêmeas. Uma delas sofreu um acidente e ficou com uma dificuldade de mobilidade na perna, né? Isso é mostrado logo no começo. Tem a Mio e a Maio, sim, que eu diria que são também as personagens mais famosas da franquia. É difícil pontuar, assim, porque o Fatal Frame 3 é o que de fato conecta e mostra que tudo tá de uma forma explicitamente interligada. Até então, se você joga o Fatal Frame 1 e o 2, parecem histórias um tanto quanto desconexas, a menos que você vá muito a fundo, e esse é o tipo de jogo que traz muito texto pra ler. Tipo, 80% da história do jogo tá em texto. Muitos que você encontra. Infelizmente, se eu tenho uma crítica pra esse jogo é que não tá traduzido pro português brasileiro. Esse jogo não tem texto. Em texto e em aquelas pedrinhas de rádio, né? Também muito pesado os áudios que você coloca naquela máquina ali, porque é como se esses cristais armazenassem um momento específico da vida mais traumática daquela pessoa. E esse jogo se passa numa vila, Minakami Village. Essas irmãs, elas estão ali na floresta, um lugar muito bucólico, à beira de um riacho muito bonito, ensolarado e tal. E aí quando a Maio sai atrás de uma borboleta, dá nome ao jogo, essas borboletas escarlates e tal. E aí ela se vê em uma vila, penumbra, uma noite eterna, não tem ninguém nessa vila aparentemente, tudo abandonado. E aí, o que pegou, né? O que aconteceu para irem parar nesse lugar? O que aconteceu com essa vila, com as pessoas de lá? E como que você foge daí, né? E assim, já fica muito claro nesses primeiros minutos de jogo que a Maio, alguma coisa está acontecendo com ela. Ela teve esse acidente quando ela era mais nova, mas alguma coisa de muito errado tá acontecendo com ela, e não com a Mio, que é a personagem que a gente controla. Sim, a gente percebe aqui também muitos elementos do shintoísmo, né? Com certeza, demais. Essa religião shinto japonesa, onde eles dizem que tudo tem espírito, né? As árvores, as pedras, tudo tem uma alma, um espírito ali. A gente tem muito dessa visão shintoísta no jogo. Tem uma mecânica que eu não lembro se tinha, mas eu acho que não tinha não, cara. De você dar a mão e segurar na mão. É nova, mecânica nova. A nova perspectiva de câmera, o jogo original tinha câmera fixa, sim, que era bastante comum em jogo de terror de sobrevivência da época, dos anos 90, anos 2000 e tal. E aí tem essa mecânica de dar as mãos, né, que recupera a vida, e aí traz uma nova barra, que também é novidade, aquela barra de willpower, né, que seria tipo coragem, força de vontade, que tá ligada à estamina, ao vigor da personagem, e também a um tipo de foto especial. Existem filtros que você coleta, encontra na vila, porque todo o lance do jogo, né, o diferencial de Fatal Frame é a câmera obscura. Você enfrenta espíritos, fantasmas com essa câmera obscura, tirando foto, exatamente. Fatal Frame é um tipo de foto que você tira quando você tá bem num close, assim, bem... quando você tá ali, tipo... no limite da morte, à beira do abismo, é esse Fatal Frame que dá mais dano no fantasma. E exorciza, né? Aquele fantasma, ele vai pra... talvez pelo descanso dele, né? Ele para de ficar ali. A própria origem da câmera obscura é uma coisa comentada, desenvolvida, explorada ao longo da franquia toda. Por isso mesmo que um Fatal Frame 6... sobre isso, mais explicitamente, seria muito interessante. Assim, todos eles são muito bons. É uma franquia que, se você pega até o jogo de 3DS... eu gosto muito do Spirit Camera, que seria um spin-off, né? Mas deveria chamar Fatal Frame. Eu acho que é uma franquia muito consistente.
Não tem jogo ruim, na minha opinião. Caramba. E a gente tem um outro remake, né? É bom pontuar. Esse é o segundo remake de Fatal Frame 2. A gente teve um de Wii lançado há muitos anos, que não foi lançado nos Estados Unidos, foi lançado a versão europeia, que foi daí que eu consegui jogar em inglês. A versão do Fatal Frame 4, que foi uma época meio convulsionada, quando Fatal Frame ficou exclusivo de Nintendo por um tempo. Fatal Frame 4 foi uma parceria com a Grasshopper, Nintendo e a Koei Tecmo. O Goichi Suda é um dos diretores do jogo, por exemplo. Ele foi traduzido por fãs, antes depois, né, muitos anos depois saiu essa tradução oficial de fato. De qualquer forma, ele pegou muito emprestado desse Fatal Frame mais moderno, do 4 e do 5, em termos de perspectiva de câmera. É uma câmera mais comum em jogo de terror, que é aquela câmera sobre os ombros e tal. Mas eu acho que, apesar de ser o ponto forte do jogo manter a dinâmica dos clássicos, eu ainda assim vejo como algo positivo como ele moderniza, né, perspectiva de câmera, gráfico, paisagem sonora, aquela trilha sonora que é constantemente perturbadora de cabo a rabo, né? Não para. Bom que você tocou nesse assunto aí. Pra mim, Fatal Frame 2, Crimson Butterfly, tem uma das trilhas sonoras originais mais maravilhosas e do tema mais maravilhoso de todos os jogos de todos os tempos, que é a música Chou, da Tsukiko Amano, que Chou em japonês é borboleta, né? Então, cara, é maravilhoso. Toca no final. É um dos finais mais devastadores de qualquer jogo de terror. Eu terminei o jogo, na verdade isso aqui a ideia é que fosse uma prévia, né? Pra que no próximo programa a gente desenvolvesse e se aprofundasse mais. Como a gente fez com Resident Evil Hacking no programa passado, como a gente vai fazer com Resident Evil Hacking nesse programa aqui, que vai ser muito especial a gente falar de Resident Evil Hacking, porque a gente vai ter convidados especiais, vai ter relatos muito especiais, maravilhosos, no meio ali no nosso debate sobre Resident Evil Hacking. Então seria assim, só um primeiro momento, né? Falando sobre esse recém-lançado remake de Fatal Frame. Né? A gente teve aí a volta de Clock Tower, né? Com aquele pacote todo especial e tal. Não se trata nem de uma remasterização, nem de um remake, mas é uma forma de trazer Clock Tower de volta, que estava abandonada há muito tempo. Fatal Frame não necessariamente, a gente teve remasterizações recentes. Mas eu só espero que esse remake faça muito sucesso, remake lançado no PC, PlayStation 5, Xbox Series, porque eu quero um Fatal Frame novo, original, assim, que continue o Fatal Frame 5, que traga personagens originais, protagonistas novos, novas histórias mal assombradas, traga o Makoto Shibata, que é um cara que, sempre bom pontuar, ele tem uma mediunidade aflorada, já compartilhou sobre que muito do que tá em Fatal Frame ele passa na vida real, né? Tem um relato dele, quando do lançamento do meu Fatal Frame favorito, que é o Fatal Frame 4, da remasterização, ele escreveu sobre isso, né? Fiquei assombrado lendo como ele passa diariamente situações assim, desse contato com o sobrenatural, então ele passa pro jogo. Eu acho Fatal Frame, assim, uma franquia riquíssima. Joguei muito, cara, no Play 2 ali, joguei demais. Passei noites e noites jogando esse jogo, assim. Tenho muitas boas lembranças. Então você ficou bem feliz com o remake, com o que você jogou? Fiquei, né? Agora tô esperando aí ver se né? Alô, Koei Tecmo. Então é isso, no próximo a gente debate e vai mais a fundo no remake de Fatal Frame 2. A gente espera que apareçam fãs de Fatal Frame para conversar com a gente também. E aí o jogo brasileiro, Romulo, que eu tinha comentado agora há pouco, de um grande camarada aqui do canal, Fernando Tits, do Games from the Abyss. Porra, ele mesmo, Fernando. Ele lançou ano passado The Lacerator. Sim, exatamente. Falamos aqui e vamos apoiar os jogos nacionais aqui. Games from the Abyss, aqui o Living Dead Outbreak. Lançado no Steam recentemente. Tá com vários pacotes com outros jogos de tiro em primeira pessoa. Tem mesmo. E tá em promoção. Dead Trash, Operation Yellow Snow. Você conhece esse aqui? Tem aqui um que eu nunca tinha visto, cara. Esse Satan. Nossa, caraca. Fiquei muito interessado. Assim, batendo o olho. Pô, rapidão. Quando fala Satan, lembra daquela entrevista que os caras fizeram com o Gal do Gorgoroth, sabe? É. O cara fala assim, o cara faz um monte de pergunta pra ele, fala de tal. O que é a vida pra você? Ele dá uma mexidinha no vinho e fala, Satan. Black Metal. Vamos lá. Ó, Living Dead Outbreak, ele tinha tudo pra ser um boomer shooter, né, que é um formato de jogo de tiro em primeira pessoa que tem tido exemplares fantásticos recentes. Mas eu não diria que ele é, não. Apesar de ele ter toda a estética retrô, polígono em baixa resolução, tem aquele filtro de filme antigo e conversa diretamente com os maiores clássicos dos filmes de zumbi, não só os mais famosos, mas eu diria que tem um pezinho na Itália ali, com os Lucio Fulci da vida, um Zombie 3 da vida, essas coisas não tão populares assim, mas ele é um jogo menos frenético, ele é mais lento. Por exemplo, não tem botão de pulo. É cadenciado. Já faz uma diferença gigantesca para jogo de tiro em primeira pessoa. Então a gente tem esse nosso protagonista que tá numa noite de bebedeira no meio do mato, acorda sozinho e tem zumbi pra todo lado.
Então ele é um cara cansado, que não corre muito, não sabe lidar muito bem com arma de fogo e com outras coisas que ele encontra pelo caminho, porque o lance desse jogo é você saber gerenciar a sua arma corporal, uma faca, um ancinho, uma foice, que quebra. Ah, você tem um melee aí, você tem Com certeza. um melee de apoio. Você dá porrada no zumbi também. Eu tô vendo as armas aqui, ó, tem escopeta, tem espingarda, tem até uma Luger alemã aqui, cara, caramba. O tiro acaba, e quando acaba, você tem que ir atrás de um zumbi soldado, porque com certeza ele vai deixar uma arma de fogo, ou o zumbi fazendeiro, que vai te deixar uma faca, uma marreta. Zumbi soldado sabe usar arma ou ele... Não, o zumbi é zumbi trôpego, mas tem outras criaturas também. Existem outras monstruosidades, e tem uns chefões cabeludos, assim. Então ele intercala entre fases convencionais, que até você precisa pegar item, usar item pra seguir adiante, com até loading de porta, tipo Resident Evil, e fases de horda, e fases que você tem que sobreviver por tipo 5 minutos. E vai vindo um monstro, muitos zumbis, e você tem eventualmente um chefão e você tem que sobreviver até o tempo acabar, que aí é bem o clássico Noites Mortos-Vivos mesmo. Eu ainda não consegui acabar, esse jogo é desafiador, tô ali na última fase, a fase na cabana mesmo, não passei, a parte da igreja foi um perrengue pra passar, mas assim, eu acho que o Fernando tem aqui a base pra fazer um jogo de terror, assim, bem cabeçudo, sabe? Esse aqui é mais um jogo de ação, etc e tal, no sentido de o gameplay em si, eu acho que ele é bem... A paisagem dele é muito mais assustadora do que eu imaginava. O Fernando ele tem um pé ali no splatter oitentista, uma coisa mais cômica, é uma trecheira. Eu pensei que fosse seguir isso nesse jogo, não necessariamente. Até porque a trilha sonora desse jogo é bem macabra, assim. Paleta de cores muito escura, né? Excelente, gostei muito. Talvez eu tenha gostado até mais do que do The Lacerator. Não mais do que o meu favorito. Ele sabe muito bem que o meu jogo favorito dele é o Devil Inside Us, que a gente joga com o Padre Exorcista. Eu acho aquele jogo bastante assustador. Joguei esse aí também, esse é bom demais. Mas eu acho que ele, assim, ele não é tipo Death Elevator, em termos de gameplay. Ele não é tão arcade, tão frenético. Mas ele não é necessariamente um jogo de terror, como eu posso dizer o Total Chaos, que eu acabei de mencionar. Que também é um jogo de primeira pessoa, de terror de tiro, ataque corporal e tal. Mas é um jogaço, cara. Recomendo muito ir atrás. E também dos outros jogos da Games from the Abyss. E temos filme agora, né, Maxon? Horror, folk, maravilhoso. Vamos falar agora de Os Malditos. Não confunda, tem outros malditos aí, tá? Mas esse é o de 2025, né? Ele chegou aqui pra gente ano passado. Tá em streaming, não foi pro cinema, foi direto pra HBO, se eu não me engano, né, Romulo? Foi, HBO, isso mesmo. Mas ele foi comercializado em 2024, né? Como o Romulo bem disse, é um filme de terror rural folclórico de época. Se passa no século XIX. Você tem ali uma comunidade de pescadores, no meio de uma nevasca. E que os caras estão ali às vésperas de não ter o que comer, porque não conseguem pescar. Cara, tudo isso me lembra muito a Tempestade do Século, sabe? Eu sei que não tem nada a ver, mas assim, mas o negócio da nevasca, sim, tipo, de fechar tudo, de, como você falou, esperanças de provisões, tá ligado? E aí o desespero vai batendo a porta e mais e mais e mais. Eu tô vendo aqui, cara, esse filme ele foi filmado na Islândia, e assim, é filmado em locação mesmo, e isso fica muito perceptível. Essa galera passou um perrengue pra filmar esse negócio. Mas também na Bélgica e Irlanda é uma coprodução, né? Provavelmente foi tudo filmado na Islândia, mas é uma coprodução com a Bélgica, Irlanda, Reino Unido. E aí passa a ser uma história de sobrevivência. A gente tem a nossa protagonista, vivida pela... É a atriz que eu conhecia, né, da história, que é a Odessa Young. Eu gosto muito de um filme dela chamado Assassination Nation, de 2018. É absurdo esse filme, Romulo. Não sei se você viu, mas recomendo muito. Talvez não tenha visto, mas talvez por nome eu não lembro, né? A Odessa nesse filme, ela faz a Eva, né, Max? Eva, exatamente. Que é meio que ela é a dona das embarcações que os pescadores usam. Ela até é viúva, né? Exato. E ela administra ali, é como se fosse... Não chega a ser uma empresa, mas é uma cooperativa ali, né? É tipo isso. Também, sabe quem tem nesse filme? O The Hound do Game of Thrones, o Rory McCann. Ele faz o Ragnar. E o próprio diretor do filme, né, o Thordur Paulson, não conhecia. Ele é diretor de curtas-metragens, né? Se não me engano, é o primeiro longa dele. Ele coescreveu também. Eu achei esse filme, cara, ele traz uma figura folclórica. Não só tem essa coisa do desespero porque as provisões estão acabando, e mais que isso, né, eles vão embora sem dinheiro, porque eles não conseguem trabalhar, porque não tem peixe. Mas também começa esse papo do porquê que não tem peixe. E aí vem à tona essa figura folclórica, sobrenatural, que é vou dizer o diferencial do filme, mas é quando a coisa começa a pegar, que é o Draug, que é uma coisa bem ali folclore nórdico, né, Romulo? Cara, assim, pra mim, o que mais me pegou, assim, do lado positivo, é o frio. O frio como personagem, né?
Porque ali não é só uma coisa climática, né? Mas ele é um componente de drama, né? No todo o filme. Faz toda a diferença. Tudo gira em torno disso até chegar essa figura sobrenatural. Sim. Eu acho que eu tenho um problema muito sério com essa noite americana, essa noite azulada, sem graça. Infelizmente, esse filme poderia ter paisagens noturnas lindas, mas não. É tudo muito sem graça, ao contrário das paisagens de dia, que é lindo, assim, é aquela coisa imensa e desesperadora pra você se sentir obsoleto, insignificante diante a natureza. Opressivo pra caramba, se olhar assim. E a direção que eu percebi, né, ele tem um olhar muito contemplativo, assim, pro cenário todo, né? O filme toma seu tempo nesse aspecto. E os temas que são abordados, né, sobrevivência, trauma, religião. A religião começa a bater forte quando o desespero vem à tona. O que eu mais gostei desse filme, com certeza absoluta, foi a trilha sonora. É uma trilha sonora diferente, mal assombrada, e ela parece que ela mescla com o som do vento, aquele sibilo do vento à noite, realmente torna o filme uma experiência assustadora. Mas a trilha sonora é o que excedeu pra mim, é o que foi um pouco além, sabe? Gostei bastante. Você sabe que eu amo, né, terror folclórico. Eu ainda acredito que poderia ter tido um desenvolvimento melhor de algumas coisas ali, de alguns personagens. Com certeza. Mas assim, eu recomendo. Sim, vale a pena. Não confunda com Os Malditos, que tem uma série francesa de 2024 e tal, e tem outro filme que também tem o mesmo nome. E tá na HBO, cara. Comente com a gente aí o que vocês acharam desse terror islandês folclórico. Exatamente. E é isso. O que temos mais, Maxon? Não faz muito tempo a gente comentou da remasterização do Soul River 1 e 2, aquela franquia maravilhosa, Legacy of Kain, que também é uma franquia que tá voltando na base de remasterizações, tal qual o Fatal Frame, que a gente comentou agora há pouco. Vampiros, né, Marcos? Vampiros. É um vampiro muito diferente, cara. Tipo, muita gente vai atrás disso achando que é o Caim, que todo mundo conhece de vampiro, mas isso aqui é outra coisa, uma outra mitologia, um outro mundo, é uma coisa por si só. A Amy Hennig, que dirigiu esses jogos, escreveu esses jogos, uma grande game designer, uma das grandes figuras dos videogames, ela de fato se debruçou ali pra escrever algo muito diferente. E Legacy of Kain já teve seu auge, né? Nascido lá no primeiro PlayStation, com Blood Omen. Depois a gente teve o Soul River, que foi uma grande mudança em termos de tipo de jogo, né? Se tornou uma aventura 3D, de plataforma e tal. E aí teve um Defiance. A gente tá aqui agora comentando da remasterização do Legacy of Kain Defiance, que foi lançado originalmente em 2003. E que, assim, foi o último jogo da franquia. Eu tinha, assim, era muito agridoce pra mim o Defiance, porque ao mesmo tempo que ele era muito importante em termos de história, afinal de contas a gente tinha o Raziel e o Kain. Pela primeira vez a gente podia jogar com os dois no mesmo jogo, mas ele não era legal de jogar. Ele tinha um problema muito sério de câmera fixa. É um jogo de plataforma com câmera fixa, era muito frustrante, era péssimo jogar esse jogo. Não é muito funcional. Era terrível. Fazer o mínimo era um esforço assim gigante por conta da câmera, que era péssima. Essa remasterização não só remasteriza gráfico e som, que a trilha sonora de Legacy of Kain também é outra coisa, outro nível, mas também, Romulo, eles refizeram toda a câmera. A câmera ficou algo mais convencional e tornou esse jogo um deleite de ser jogado. Caraca. Que alegria. Tanto assim, o negócio é tão sádico por parte da galera que fez isso, e ao contrário da remasterização do Legacy of Kain 1 e 2, que quem fez foi a Spear, nesse caso quem fez foi a Play Everywhere. Crystal Dynamics, que é a dona da franquia, que cuidou da coisa toda, mas contratou aí um parceiro diferente. Mas é tão bom quanto, e é aquele tipo de remasterização que você aperta um botão, você vê o gráfico original, e aqui você aperta um botão... Tipo o Alex Kidd, cara. Wonder Boy, exato. Caraca. O próprio Soul River 1 e 2 era assim também. Mas você aperta um botão, você também muda pra câmera original. Aí eu achei o lance sádico da coisa, pra você ver como era ruim e como ficou bom. É basicamente isso. Ele saiu de um jogo que não era legal de jogar pra um jogo que eu gostei muito, fiquei muito feliz. E mais que isso, Romulo, essa remasterização ainda traz dublagem português brasileiro. Eu fiquei chocado com esse recurso de acessibilidade. Soul River já teve uma dublagem no passado. O primeiro Soul River de PC foi dublado, mas agora os nossos camaradas lá da Rockets Audio fizeram essa maravilhosa de trazer esse jogo dublado. A localização, ela é um tanto quanto bizarra, preciso ressaltar, porque nem tudo tá traduzido, cara. E tem muito conteúdo extra, muito material extra que não tá traduzido pro nosso idioma. Mas o jogo em si tá bonitinho. Que bom, cara. É um jogo que marcou sua época ali no Play 1, né, cara? Eu joguei muito no Dreamcast. O Soul River, ele saiu uns meses depois no Dreamcast, era uma versão melhor em termos técnicos, afinal de contas, o hardware do Dreamcast era muito superior ao do PlayStation 1. Mas era o mesmo jogo. Tem muito jogo do PlayStation 1 que foi lançado no Dreamcast que é uma versão melhorada, tipo o Soul River, tipo o Shadow Man, por exemplo. Mas o Soul River 2 já é um jogo de PlayStation 2, né? O Defiance já é um jogo de PlayStation 2. Então o impacto da remasterização
remasterização não é tão grande quanto o do Soul River 1, mas ainda assim é muito caprichado, as texturas, especialmente das paredes, tem muitos murais que contam histórias nesse jogo, né? Então tem muita dedicação aqui, e quem sabe, assim como o Fatal Frame, a gente não veja um novo Legacy of Kain, ou sei lá, um remake do primeiro, um remake do Blood Omen, assim. Mas esse aqui, ele é um jogo que continua a história toda. Se você for pegar e pontuar, tem o Blood Omen, Legacy of Kain, tem o Soul River 2, depois teve o Blood Omen 2, e por fim o Defiance. E esse jogo, ele traz uma enciclopédia, caso você queira ler sobre toda a história de todos os personagens. Pra mim é um deleite, cara, eu gosto muito dessa franquia, sinto muita falta desses jogos, queria muito que fosse reencontrado, reintroduzido, reimaginado, sabe? Mas assim, a coisa tá acontecendo, a coisa tá viva e tá voltando aos poucos, mas com remasterizações de qualidade, respeitosas. Crystal Dynamics, hein? Fez vários Tomb Raider aí também. Tá pra sair Tomb Raider, não só o remake do primeiro, mas um novo. Exatamente. Jogaram logo 2 no nosso colo, né? Porque foi no Game Awards ali, eu não tava esperando não, viu? Eu quero que faça muito dinheiro, infinito dinheiro, pra que ajude a trazer Legacy of Kain de volta também. E ó, antes de terminar de falar sobre Legacy of Kain, eu preciso pontuar que no fim de março a gente vai ter um jogo novo da franquia, que é um Metroidvania em pixel art, cara. Nossa. Inacreditavelmente, é assim que a franquia vai voltar com um jogo original. Só escutei coisas agradáveis aos meus ouvidos. Pixel art, Metroidvania, você é doido. Que vai se chamar Defiance. Ah lá. E eu espero que a gente comente aqui a respeito. A versão deluxe desse Defiance vem com um quadrinho, cara. Eu espero que a gente continue falando. Outra coisa antes que eu esqueça. Ano passado saiu uma atualização gratuita pro Soul River 1 e 2, que traz os 2 jogos em português brasileiro. Eles não foram lançados em português brasileiro, mas essa atualização trouxe a localização, a acessibilidade, assim como também a dublagem original lá do jogo de PC, nessa versão remasterizada em todas as plataformas. Então se você jogou tanto o Soul River 1 e 2 quando foi lançado, atualiza lá pra você ver, cara. Não são as mesmas vozes, mudaram os dubladores, tanto do Ken quanto do Raziel, do Mobius, de vários personagens clássicos, né? Do ser ancestral que traz o Raziel de volta do abismo, etc e tal. Mas eu acho que foi pra melhor. As vozes novas são dubladores excelentes, muito experientes, e aí ficou um negócio realmente refinadíssimo, assim, a dublagem do Defiance, cara. É isso aí, ótimas notícias, franquias maravilhosas. Tem coisa nova, cara, tem coisa nova aí. Eu vi que agora, que é multiplataforma, e se você tiver um contatinho aí, Maxon, fiquei maluco nesse jogo aqui, hein, bichão? I Hate This Place. Começa porque eu já sou fã dessa estética cel-shaded, né, meu? Eu amo os jogos da Telltale. E eu sei que não tem nada a ver, né? Que esse jogo aqui, ele é um isométrico, né, cara? De terror, de sobrevivência. Mas você falou de Telltale, que já remete a Walking Dead. A Skybound, que é a produtora do Robert Kirkman, tá por trás de I Hate This Place também. Ah lá. É um jogo produzido pela Rock Square Thunder. Tá conectado. Atirei no que vi, acertei no que não vi. Tá vendo? É isso aí, cara. Apesar da perspectiva isométrica, esse é um jogo de horror de sobrevivência, com todas as letras. Nossa, personagem feminina fortíssima. A história, ela vai desenvolvendo, dá pra categorizar como um terror folclórico também, por conta da temática, dá pra ir pra esse lado, por conta da ambientação, dos lugares que a gente visita. No começo do jogo tem 2 amigas que vão invocar uma deidade que seria de fato uma divindade, seria um demônio e tal. Essa invocação dá errada no meio do mato, com um pentagrama no chão e tal. Aí essas 2 amigas vão lá pra essa invocação que dá errado, quando elas acordam. Só a Helena que tá ali, que é a personagem que a gente controla, mas cadê a Lu, que é a amiga dela, que ela que conhecia essa entidade? Então, é um jogo que você parte nessa busca, e conforme você vai explorando um cenário que eu fiquei surpreso de ser um mapa aberto, é como se fosse uma floresta com um cemitério, igreja, fazenda, tem a fazenda dos seus tios, tem missões paralelas, tem ciclo de dia e noite. Eu fiquei bem surpreso com o escopo da coisa. Eu vi que tem parte de crafting, né? Você faz item, isso aí mesmo? Com certeza, você coleta muita coisa, tem lance de peso na mochila, tem as bancadas pra você criar coisas, dá pra você construir estruturas na fazenda. Isso aqui te traz água, isso aqui é uma plantação que vai te dar comida, porque também tem a necessidade fisiológica dela, não só o lance da vida, do vigor. É um jogo interessante de ser jogado, ele foi me surpreendendo cada vez mais. Eu talvez tenha subestimado ele a princípio, porque ele afunila no começo, você explora um bunker ali que aparecem fanáticos religiosos que cultuam esse ser que você estava tentando invocar. Por que você estava fazendo aquilo? Você vai descobrindo que tem um passado bastante sombrio,
na vida da Helena, o que aconteceu com a mãe dela quando ela era pequena, o que aconteceu com o pai, isso está atrelado ao que está acontecendo nessa região onde o jogo se passa, acontecendo com esses cultistas. É uma maluquice. Fiquei surpreso com o design de monstros. Maluquice, mas uma maluquice só com ingredientes muito bons, né? É bom, cara. É um jogo bom. Não é todo dia que a gente vê um horror de sobrevivência com câmera isométrica, com esse visual cel shading, totalmente baseado em quadrinho. Ele tem toda a estética de VHS, de gibi, sabe? Então ele ia conversar muito com você, Romulo. Eu acho que você ia gostar. Por exemplo, a Helena, ela vai escrevendo, ela tem um diário. Conforme você vai explorando, ela desenha. E é bem desenho de gibi. Alô, Ellie. Alô, The Last of Us. Aí, ó, tá vendo? É muito maravilhoso. Essas coisas conversam, estão interligadas. A Feardemic, que distribui esse jogo, é uma distribuidora bem focada em jogos de terror. A gente já falou de vários dos jogos da Feardemic aqui, como por exemplo o Bad Cheese, o Tales from Candleforth. Então, espero que a gente continue comentando sobre jogos da Feardemic aqui, porque a Hades Place, ele com certeza dá uma torcida no que a gente está acostumado de horror de sobrevivência. Ó, texto em português brasileiro, disponível PlayStation, Xbox, PC. É um bom texto, a tradução é uma tradução competente. Surpreendentemente, ele tá todo dublado também, tem vários personagens, então é um pacote completo, assim. Quero muito. Ô, Maxson, temos aí filme agora, hein? Estreia no cinema. Com aquela atriz daquele filme que a gente sempre fala aqui, que ela fez aquele filme com a menina do Crepúsculo. Você fala tudo isso pra não falar o nome do filme. Não. Impressionante. Queens of the Dead, que é um filme de temática maravilhoso de zumbis com drag queens, cara. Mas assim, Rômulo, você citar a Kate O'Brien é maravilhoso por si só, dela protagonizar esse filme cheio de personagem fantástico, incrível, mas, pô, escrito e dirigido por ninguém menos que Tina Romero, a filha do homem, do Jorge Romero, estreando na direção de longas com Queens of the Dead, que estreia aqui pra gente no cinema, que é um grande lance. Assim. Esse filme passar no cinema aqui é algo a ser celebrado. Eu acho que foi no Blood and Disgust que usaram o termo de Glen and Gore, Gore and Glen. Maravilhoso. Porque assim, é basicamente Noite dos Mortos-Vivos, só que você substitui aquela casa no meio do mato por uma boate no meio da cidade. Que tá prestes a acontecer ali um evento, só que os mortos voltam à vida. É muito bom a gente ter esse lançamento no cinema aí, que talvez algum tempo atrás fosse improvável ter, né? Mas, cara, se você parar pra pensar, eu tenho que fazer um adendo aqui. Você não gosta do Oscar e tudo mais, cara, mas o primeiro prêmio do Oscar dele que teve, que ganhou, foi a Tia Gladys, mano. O terror tá chegando, Maxon. Tá chegando tardiamente. É exposição. É pura exposição. O Pecadores sendo o filme com mais indicações de todos os tempos. Frankenstein ganhando coisa. A Merman Feia competindo. Isso aí é exposição. A gente sabe que quem ganha é quem faz lobby, quem faz sala, quem leva o filme pra todo lado, quem, né, banca a coisa toda e quem faz ver as pessoas que precisam ver. Mas de qualquer forma, você tem razão. Teve um momento lá com o Corra, mas do jeito que teve esse ano é sem precedentes. É verdade. É absolutamente sem precedentes. Com tanto filme de terror. E temos que falar que fotografia foi a primeira mulher que ganhou na vida, hein? É uma alegria, mas é uma tristeza ao mesmo tempo, né? A gente sabe o que acontece nos bastidores ali, né? A gente sabe, tá, os documentários aí do Jeffrey Epstein aí. Mas, ó, Queens of the Dead, eu acho que a Tina Romero começou da melhor forma possível, com muita identidade, com personagens absolutamente fantásticos, que você embarca com eles, você quer que eles saiam de uma situação muito enervante, muito difícil. E mais que isso, porque o que galga os filmes clássicos do Jorge Romero? Mais do que filme de terror, mais do que filme que revoluciona a ideia, que critica o momento político histórico que os filmes se passam, mas tem essa veia pulsante forte da crítica social, de fato, né? E aqui esse filme traz isso também. Traz a ideia do celular transformar você em um zumbi por si só. Não precisa de sabe-se lá o que, seja lá o que for, não tem essa explicação do porquê que os mortos estão voltando, mas os mortos-vivos estão por aí. As pessoas estão presas à tecnologia, seja ela qual for, são reféns disso. Esse filme também traz, não é o foco, existe esse elemento pontual aqui, mas de qualquer forma não deixa de ser um filme que tem esse elemento e que é um filme de sobrevivência. Que essas pessoas estão em uma situação de risco e que... Ô, Maxon, tem várias camadas, né? Com certeza. São pessoas que já por si só já são sobreviventes, né? Da sociedade, né? Então, assim, o que é mais assustador? Uma sociedade opressiva que sempre marginaliza, coloca essas pessoas, né? Que só querem ser o que elas são à margem. O que é um bando de zumbi perto de uma galera que enfrenta isso desde que nasceu, né? Mas se você acompanha, se você vai fundo nos filmes do Romero, o zumbi é a alegoria disso tudo.
Cada filme, na sua época, traz essa crítica e pontua o momento histórico. Esse aqui faz isso também. E passou de pai pra filha, né? Então, eu fiquei assim, emocionado assistindo esse filme. Emocionado, porque onde ela vai parar? O que mais a Tina Romero vai fazer? Eu espero que ela leve isso adiante. Só manda mais. Porque esse é um começo fantástico, assim. Eu fiquei maravilhado com esse filme. Eu sabia que eu ia gostar. O roteiro dela também, hein? Tina Romero e Erin Jude também, roteiro. Qual a chance de não gostar? Mas eu gostei muito mais do que eu antecipava. Justamente porque são personagens muito bons. E você se importa com eles, dá tempo pra cada um desses personagens se desenvolver, se mostrar. Cara, é um deleite. Goste você ou não de filme de zumbi. É um filmão, cara. É um filmão. Você vai se divertir, vai se assustar, você vai rir, você vai se emocionar. Pô, um filmão. É isso. Queens of the Dead é Glenn Gore. Queremos mais Glenn Gore, hein? Por favor, gente. Temos mais jogos, né, Max? Jogo da Turquia, Romo, mais uma vez. Parabéns aí pra você que tá escutando isso aí, que você não vai escutar em lugar nenhum, meu filho. Jogo da Turquia é só aqui no Eu Ouço Gente Morta, hein? É um jogo de uma produtora chamada Luna Frost, e o jogo se chama Villa Nocturne. É um jogo breve, é um jogo que é daquele tipo que quer causar impacto, dá pra você acabar em meia hora, 40 minutos. Caraca. Só, por enquanto, disponível no Steam. Honestamente, não recomendaria esse jogo. É uma experiência nada impactante, apesar da proposta em si. A gente tem esse protagonista voltando para uma casa que aparentemente ele não visitava há tempos, e existe todo um passado nessa casa que, conforme você vai explorando, você vai descobrindo qual que é a relação com a companheira dele, o que houve no passado, por que essa casa é assombrada, por que ele voltou para essa casa, por que ele não consegue sair dessa casa a partir do momento que ele entrou ali e algo ameaça a vida dele. Mas assim, é muito qualquer coisa, em todos os sentidos. A exploração, o visual, as dinâmicas, o que tá te perseguindo, a resolução da coisa em si, os quebra-cabeças que eventualmente aparecem, como essa presença sobrenatural se mostra, é bem fraquinho. E o que mais me incomodou... Tem legenda em português, hein? Pelo menos, sim. O que mais me incomodou é a dublagem. Tem muito jogo de terror indie que coloca uma dublagem, estraga a experiência. Nesse caso aqui é exatamente isso. É, cara, mas isso aí eu tenho que falar uma coisa aqui, porque eu acredito que tem alguns produtores, desenvolvedores aí, eles querem fazer o máximo, e às vezes eles tentam colocar uma coisa que não vai ser tão de boa qualidade, mas é porque eles querem entregar mais, e aí acaba atrapalhando. Pode ser que tenha sido esse caso aí. Provavelmente, porque... Não tem um orçamento, né? Aí chama o primo pra dublar. O grande lance pra mim foi mais a atuação mesmo. Foi do tipo, essa voz sofrida, essa voz cheia de pesar, ela acabou sendo uma coisa mais sensual, sussurrado no seu ouvidinho, sabe? Então não funcionou. Alô? Aí o Max, isso aí é ASMR, hein, Max? Então é uma coisa assim, cara, não, assim, não deu certo. Por que essa dublagem? Por que é desse jeito? Tipo, não, sabe? Foi um desastre, assim, pra mim. É claro, a gente sempre vai incentivar muito que as pessoas tenham a sua própria opinião sobre as coisas, vão atrás. A ideia aqui do Gente Morta é abraçar tudo quanto é tipo de terror, em todos os formatos possíveis, né? E pra tudo quanto é lugar. Às vezes, Max, eu acho que a ideia do Gente Morta é você fazer eu ver alguns filmes que eu jamais viria, porque... É isso também. Também. E é isso, cara. Se você quer ir por sua conta e risco aí, jogo da Turquia, né? Villa Nocturne. Mas temos mais jogos aí. Max, vamos falar de Love Eternal? Um jogo disponível em todas as plataformas. Esse aqui ele vai bem naquela linha de jogos que eu comento, e não são necessariamente jogos de terror, mas tem um elemento de terror muito pulsante. É um jogo de plataforma. Quero muito, Max. Parece um Meat Boy isso aqui, mano. Super Meat Boy. Não necessariamente. Ele é mais um jogo de quebra-cabeça do que um jogo frenético de precisão extrema como é o Super Meat Boy. Ele é muito, muito difícil. Ele não tem nenhum recurso de acessibilidade sequer. É muito desafiador. Extremamente desafiador. Pra mim, assim, não sei se você chegou a jogar Celeste, mas esse jogo tá no mesmo nível de Celeste enquanto jogo de plataforma, só que ele traz uma história... Mas você acha Celeste difícil? Absurdamente difícil. Você acha fácil? Não, porque vocês vão falar que eu sou metido, então tá bom. Celeste, o jogo da montanha? Sim, exatamente, brasileiro. Né? Você acha aquele jogo fácil? Tá de brincadeira comigo. Parabéns pra você é um prodígio. Não, aí tá vendo, aí vai falar que eu sou o pica das galáxias, que sou... É isso não, aí. Mas não é, pra mim, não é muito difícil, cara. Pra mim é muito difícil. Se bem que depois, muito tempo depois do lançamento, eles colocaram um monte de recursos de acessibilidade, dá pra você dosar a experiência e tornar ela muito mais pra você, de muitas formas. Não sei se você chegou a ver isso, chegou a usar isso pra jogar, mas originalmente lá atrás, quando o Celeste saiu, era uma pedrada absurda coletar todos os morangos dos desafios mais altos. E eu cito o Celeste porque esse jogo, pra mim, foi uma dificuldade tanto quanto, não só por ser muito difícil, mas também por ser muito bom, muito preciso, muito bem feito. Só que ele tem esse diferencial. O Celeste é uma história mais existencialista,
né, que lidava mais com depressão, com medos, anseios. Esse aqui Ah, não, peraí. também, mas o terror é algo mais... Acabei de ver que vem aqui, mais filhão, tá R$33,90 na PlayStation Store? Reais? Agora. Isso aqui pra mim é top 5 terror 2026, tá? Agora, peraí, comprar esse jogo agora, filhão. R$33,90. Você lembra que eu comentei de um jogo, já faz tempo, chamado Crimson com K? Ultra psicodélico. Sim. Era um que tinha de ritmo, não era? Também, mas também era um jogo de plataforma. Mas era bem agressivo, visual, uma coisa que sobrecarregava, assim. Pra mim é mesmo nível, em muitos sentidos. Nesse jogo a gente encontrou uma menina, uma adolescente chamada Maya. Ela tá ali às vésperas de jantar com a família, né? Fica claro que a mãe é uma figura muito presente, ela é a dona da casa. O pai é bastante submisso, e o que a mãe fala é a palavra, é a lei na casa. E a Maya, ela não bate muito bem com isso. É aquela adolescente revoltada, etc e tal. Tanto que ela nem gosta da comida que a mãe preparou com tanto carinho, nesse jantar e tal. E aí ela vai atender o telefone, que toca enquanto elas estão ali se preparando para o jantar, e quando ela volta, não tem ninguém na casa. O gráfico é totalmente em pixel art. A Maya aparentemente parece bem pequenininha, parece um gráfico um tanto quanto distante, assim, tudo preto ao redor, e aquele visual que é só uma fatia da tela. Aí a coisa começa a se mostrar e a crescer, e aí para lugares que não tem nada a ver com aquele cenário tão comum de uma casa na hora do jantar, com a família reunida, etc e tal. Então, assim, é contemporâneo, sabe? E de repente você se vê em lugares ermos, montanhosos, templos religiosos, uma maluquice. E aí qual é que é, né? A grande dificuldade do jogo. Você vai para a esquerda e direita, pula, mas também você direciona a gravidade da coisa. Então você aperta um botão, a gravidade muda o eixo. Então, para cima é para baixo é para cima. Só que você, para poder usar esse recurso de novo, você tem que encostar em uma superfície. O grande diferencial do jogo e o fator que torna ele um jogo de plataforma / quebra-cabeça e muito difícil é que existem pedras vermelhas espalhadas pelo mapa em pontos muito estratégicos que você consegue fazer uso dessa inversão de gravidade de novo. E isso que torna o jogo particularmente desafiador, porque você tem que fazer todo esse cálculo da parábola da inversão da gravidade quando você toca nessas coisas. É muito difícil explicar, mas se você visse isso, era imediato, entendeu? Ô, Max, eu acabei de comprar, tá? Eu vou jogar. Achei muito maravilhoso. Toda a estética. A história é muito impactante, tem elementos de terror muito pulsantes, momentos aterrorizantes, mas o gameplay básico é um jogo de plataforma, muito bem feito e bastante desafiador. Se você acha Celeste fácil, você não vai ter muitos problemas com esse jogo. Compensa comprar na PSN brasileira, viu? Que tá 33 e pouco. Na gringa eu fui ver, tava $11, vai dar mais de 50 conto. Hein? No Steam custa R$32,99. É raro ter um preço semelhante em todos os lugares, né? Mas é um jogo que eu recomendo demais, não só pela história. A distribuidora desse jogo é a Eastbridge Games, que tem um acervo muito diversificado. Já lançou o jogo brasileiro, inclusive, o No Place for Bravery, e lançou em 2023 um baita terror, que é o World of Horror. Aquele jogo de terror 1-bit, feito no Paintbrush. Recentemente a gente falou de um jogo deles aqui, que é o Demon School, aquele jogo de turno que presta muitas homenagens à Persona, jogo de RPG de turno e tal. E a Playism também assina também como distribuidora do Love Eternal, que também tem o seu catálogo bastante diversificado. Lançou recentemente um jogo de ação 3D chamado Homura Hime, que tem feito bastante sucesso. Mas assim, cara, não poderia recomendar o suficiente Love Eternal. É absurdo em muitos sentidos, como o jogo ele é extremamente experimental e como ele consegue entregar algo muito bem feito de muitas formas, né? E esse... Nem sei pronunciar o nome do desenvolvedor, da pessoa que fez BRLKA. Se você vai lá na página do it.io, tem um monte de jogo. Eu entrei no próprio site para saber que é DJ, né? Entrei lá na página do Blue Sky, do Toby Alden, Game Dev e DJ. Fantástico, cara. Isso aqui é fineza, finíssimo, e vai te surpreender. Você vai ficar com o queixo no chão várias vezes. Você me conhece. Eu me apaixonei conversando sobre o jogo e vendo as imagens. Raras vezes aconteceu disso, de no meio do nosso papo eu ir lá e comprar. Bom, então eu quero que a gente tenha um novo momento de Love Eternal aqui, que você comente pra mim. Porque, assim, se você não gostar, eu te dou esse dinheiro aí que você gastou nesse jogo. Tenho certeza que eu vou amar, Maxon. Para, você me conhece. Love Eternal, cara, só vai. E quando eu desligar aqui, eu vou jantar e vou jogar. E é isso. Agora, vamos falar de Maggie Gyllenhaal aqui com a sua viagem no mito do Frankenstein, né, cara? Com o filme A Noiva, ponto de exclamação. Tem ponto de exclamação mesmo, Max? Tem, né? Tem. A noiva! É isso. A gente acabou de ter o Frankenstein do Del Toro e agora a gente tem a noiva. Lembrando que, né, lá atrás,
1935. Um clássico, né? A gente tem aquele que, se bobear, eu acho que é a minha continuação favorita. O meu tio, cara, o maior especialista em Frankenstein que eu conheço. Se bobear, ele gosta mais... Como é que tá o tio? Tio tá bem? Tio tá bem? Manda um beijo pra você, tio. Meu tio Maurício, exato. Toda vez ele menciona que ele gosta mais de A Noiva de Frankenstein do que de Frankenstein mesmo. Por que a gente não traz o tio Maurício aqui pra conversar com nós um dia? Tio Maurício, queremos você aqui, tio Maurício. Queremos. Tem bastante coisa do meu tio aí no canal, lá no Mais Que Horror, né? No Eu Gente Morta, mas não. Você é egoísta, porque você só quer no Mais Que Horror. Então no Eu Gente Morta, você acha que eu não mereço? Você vai amar meu tio, Rômulo, quando você conhecer ele. Rômulo, Elsa Lanchester está muito feliz com a existência desse filme A Noiva. Por mais que ela tenha se tornado uma das figuras mais icônicas e emblemáticas da história do terror de todos os tempos. Aquele cabelo preto e branco, né? Com a faixa, assim, né, cara? Cara, tem 5 minutos de filme que ela aparece. E agora a gente tem um filme que não só coloca ela como protagonista, mas também a Mary Shelley. Existe uma questão metalinguística nesse filme, que é a maravilhosa da recém-vencedora do Oscar, Jessie Buckley, que ela não só faz a noiva, essa monstruosidade, morta-viva também, por que não? Mas ela também faz uma personagem chamada Aida, que ela é uma agente infiltrada ali, começa ali inserida com mafiosos numa festa, e existe a figura da Mary Shelley dentro da mente dessa mulher, forçando a noiva a vir à tona, forçando essa mulher a gritar, a pôr para fora o seu ponto de vista, os seus anseios, tudo que ela sente. Cara, a cena inicial desse filme é muito impactante. Metalinguagem pura isso aí, hein? É muito. E a Jessie Buckley, depois que eu fui pesquisar pra saber que ela era a Mary Shelley, porque quando aparece a Mary Shelley, essa voz na mente, esse anseio, essa catarse toma forma, é uma coisa na penumbra, preto e branco, com visual gótico. E quando eu soube que era ela, eu fiquei muito... Tipo, essa mulher, essa atriz é surreal. É um filme que se passa numa Chicago dos anos 30, naquela época... Al Capone ali, meu. Exato. Elliot Ness. Da lei seca, etc. O desemprego demais. E aí existe esse monstro que dá voz. Quem dá voz a quem? Quem que tá em primeiro plano, quem não? Porque também existe a figura do próprio monstro de Frankenstein, vivido pelo Christian Bale, que tá aí já no mundo faz um certo tempo, se vê solitário, que chega até uma cientista que escreveu vários livros, e daí que ele chegou até ela, que é uma grande atriz também que interpreta, é a doutora Euphronius, vivida pela Annette Bening. Nossa, maravilhosa. Que ele chega né? lá e pede, assim, o grande lance é que ele é um monstro muito cordial, é um monstro que já sofreu tudo que tinha que sofrer, e ele prefere ir pro caminho... Do diálogo. Exatamente. E aí nessa... ele instiga ela para que isso aconteça. Paralelamente a isso, tem essa personagem da Aida, que algo acontece ali nessa reunião, que faz com que ela se torne a matéria-prima para esse monstro acontecer, para essa noiva passar a existir. Então você pensa que você tem no elenco também o próprio Jake Gyllenhaal, o irmão da Maggie Gyllenhaal. A Maggie Gyllenhaal, cara, se não me engano, esse é o segundo filme dela, que ela também assina o roteiro desse filme. Ela fez aquele filme excelente, recente, chama A Filha Perdida. Você viu esse filme, The Lost Daughter? Com a Olivia Colman e também com a Jessie Buckley, Dakota Johnson. O filme é absurdo, cara. Ou você para de me julgar, hein? Rômulo, esse filme é super recente. Como que você pode esquecer? Se você assistiu, é muito impactante. Então você não viu. Não vi. Tem razão. Bom, é assim, é um filme que eu tenho minhas críticas com relação a ele. Eu acho que ele aborda muitos temas que eu gostaria que fossem muito explorados. Eu assistiria horas e horas desse filme. Tem toda essa coisa Bonnie e Clyde, que o filme ele se vendeu em cima disso, né? Mas assim... cada vez mais eu gosto mais desse filme. Quanto mais eu penso nele, quanto mais eu converso a respeito dele, mais o filme vai crescendo dentro de mim, porque ele é muito estiloso, o visual dele é muito primoroso, as atuações são absurdas. Penélope Cruz tá no elenco, tipo, é surreal um negócio desse. Ô, louco. Tipo, ela é totalmente coadjuvante, mas ela tá lá. E eu gosto como coloca o protagonismo todo na noiva, todo o resto é coadjuvante. Que bom. Tá ali só pra que essa figura, ela cada vez mais grite, sabe? É, justifica o nome do filme, A exclamação é um urro, é um basta, é um tipo chega. E é um absurdo de filme. É muito mais impactante do que eu esperava. Eu pensei que fosse ser um filme mais uma sátira, ou então algo mais literal com relação à adaptação, ou que trouxesse mais elementos da própria Noiva de Frankenstein. Ele é uma coisa muito original, por si só, sabe? Isso que me deixou mais surpreso. O visual da noiva em si, pra mim, é tão icônico, isso só o tempo vai dizer, né? Mas pra mim é tão icônico quanto a própria noiva da Elsa Lanchester, que já é uma das figuras mais icônicas do terror, né? Mas o que eu mais gosto, de fato, é a agência da personagem, é o protagonismo da personagem, como é mostrado no filme, todas as temáticas que o filme aborda, por mais que algumas delas eu gostaria de mais desenvolvimento, mais tempo de tela, mas é tanta coisa que esse filme faz questão de abordar, esse filme ele tenta dialogar com tanta coisa, que é isso.
eu conversando com você aqui agora, eu refletindo a respeito, vou gostando mais e mais. A coisa vai crescendo, engrandecendo, sabe? Tô muito ansioso pra assistir, né? Tá no cinema e eu não sei se eu vou conseguir ver no cinema, mas assim que sair em qualquer tipo de streaming aí, contem comigo para prestigiar. E chegamos, né, Maxon? Aí você que tá vendo a capinha aí do... Capinha, esse negócio de capinha é coisa de velho também, né? A locadora tinha a capinha do filme, aqui tem a capinha do programa, né? Então, 30 anos de Resident Evil Requiem, aí jogamos, terminamos, e é isso, Max. Bom, mas a gente tá muito perto, hein, porque 22 de março são os 30 anos de Resident Evil. Sim. Como é perto, o aniversário de Resident Evil é pertinho do aniversário do Osso de Gente Morta, hein? Que coisa maravilhosa. É mesmo, é verdade, ó, muito perto, é menos de uma semana. Não, um dos nossos primeiros programas é justamente sobre os 25 anos de Resident. E é por isso mesmo que a gente não vai fazer um especial de 30 anos, porque aquele programa lá é bem completo, a gente só pegaria aquilo e encaixaria com esse Resident Evil Requiem. Mas de lá, de 2021 pra cá, o que saiu de Resident Evil? Vamos lá. Não, teve muita coisa maravilhosa. Antes mesmo do Requiem, entre o Village, que foi o que a gente comentou lá atrás, e o Requiem, a gente teve em 2023 o remake do 4, que a gente também comentou, né? Falamos muito, cara. Eu lembro que você ficou espantado, que eu disse que eu não joguei na época, né? Eu fui jogar depois, e eu amei. E a gente teve também a DLC do Village, né? Teve o Sombras de Rose, que foi quando eu tive aquele momento muito maravilhoso de ter trabalhado com o jogo, né? E depois com o remake do 4 também. Mas é um momento muito de celebração pra franquia, Romulo. A gente pontuou isso com relação a, 30 anos depois, que franquia entrega algo no nível do Requiem? E eu posso ter parecido meio azedo em relação a certas coisas que eu falei no programa passado. Não, você não parece, você é azedo. Não, mas o que eu quero dizer é que... Mas eu te amo, mas você é azedo. Com umas partes de coisa você é. Muita coisa foi se transformando na minha mente, no meu coração com relação a Resident Evil Requiem, desde que eu terminei ele lá atrás, passado todo esse tempo, pra coisa assentar, a emoção assentar, a adrenalina abaixar, sabe, com relação a desenvolver mais. A gente tava muito ansioso, né? O lance de você ter dois tipos de jogo ali e você poder também ter a liberdade de mudar, né? De você jogar com qualquer um dos personagens ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Essa liberdade que o jogo te dá. Você sabe que quando foi anunciado, né, a Grace e o Leon, e foi pontuado bem, assim, que são os dois protagonistas, eu pensei por um momento que fosse ser algo no estilo clássico mesmo, sabe? Do 2, né? Do 1 também, de você poder escolher sim, com quem você joga, tipo, no 2 cada um era um disco, mas no primeiro era Chris e a Jill, que você escolhia ali nas insígnias dos stars de cada um, mas nesse caso não, né? A história vai te dando que personagem é o protagonista daquele momento, em que ponto que a coisa tá acontecendo. Mas o que eu quero dizer com relação a isso é que eu fui assimilando melhor o jogo. E o sucesso que o jogo tá fazendo, tem feito 6 milhões de cópias, sabe? Tipo, vendeu 5 milhões em 5 dias. O Resident 2 Remake, que é o jogo mais vendido da franquia, e eu acho que é o jogo mais vendido da Capcom, ou um dos. Ele demorou muito mais, ele demorou meses pra vender o que o Resident Evil Requiem vendeu em dias. Então, assim, mostra como essa franquia continua extremamente relevante. E ó, aqui no meio da nossa conversa, como a gente mencionou no começo do programa, vai ter inserção de duas pessoas muito importantes, não só pra gente, mas pra franquia Resident Evil. Então a Monique Alves, do Resident Evil Database, grande amiga nossa. A gente vai ter ela falando o que ela achou do jogo aqui. E também o Marco Nepomuceno, ator. O Marco Nepomuceno me adicionou no Instagram. Falei, caramba, fiquei feliz, hein? Tô importante. Diretor de dublagem, diretor da localização do Requiem, mas ele é bastante das antigas, dublador, ator e grande amigo. Ah lá. Trabalhei com ele em inúmeros projetos. Um dos meus primeiros projetos na Keywords foi com ele, que foi o Vampire the Masquerade Blood Hunt, a gente fez juntos. E várias outras coisas, por exemplo, o próprio Resident Evil 4, né, que ele faz a voz do mercador, mas ele foi o diretor de localização de Resident Evil Requiem. Vamos aproveitar que estamos falando do Marco Nepomuceno, então, e fala aí. Salve geral, Marco Nepomuceno aqui. É um prazer estar falando com vocês do Eu Ouço Gente Morta, dos queridos Rômulo e Maxon, meu amigo querido de longa data. E eu tô vivo e vim falar com vocês um pouquinho sobre Resident Evil Requiem, esse jogaço que eu tive a honra, junto com a equipe da Rockets Audio, de fazer parte do processo de localização. Fui diretor artístico da captação de vozes para português brasileiro. E é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre esse processo que foi tão bacana. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez muito a toda a família, a toda a comunidade Resident Evil, por todo o retorno que vocês deram pra gente, por todo o carinho. É sempre uma alegria muito grande ver que aquilo que é efetivamente o nosso objetivo
né, que é fornecer a melhor experiência possível, a melhor imersão possível para quem joga e gosta de jogar, poder, né, usufruir do jogo na nossa língua. E quando a gente nota que esse objetivo foi alcançado e de acordo com vocês, né, com a qualidade esperada, poxa, isso aquece demais o coração da gente. Então, mais uma vez, agradeço imensamente por todo o retorno, viu? Vocês são demais, vocês são incríveis. E é isso, né? De cara, eu acho que esse é o grande primeiro desafio ao trabalhar numa franquia como Resident Evil. A gente sabe da importância que ela tem na história dos jogos e como ela é importante para essa comunidade, né? Então, manter a consistência, manter a qualidade esperada, eu acho que esse era o primeiro foco de atenção que a gente tinha, né? Ter o cuidado que a franquia e a comunidade merece para receber um bom trabalho. Bom, após a maravilhosa escolha de vozes, né, que o Cristiano Prazeres, o nosso querido Chris lá da Rockets, teve o cuidado aí de trazer pra gente, e toda a organização do material junto com o Carlos Casemiro, o amadíssimo Carlos, as duas grandes cabeças, né, à frente da Rockets, todo o cuidado que eles têm de preparar o material e entregar tudo redondinho e bem azeitado para chegar no processo de adaptação de texto e de gravação dentro do estúdio. Eles fizeram um trabalho realmente exemplar para que a gente pudesse, como sempre, né, para que a gente pudesse começar o trabalho com segurança, com tranquilidade, para poder extrair o melhor dos atores e das atrizes dentro do estúdio. Depois disso, né, de receber esse material e adaptar o texto, eu acho que esse primeiro momento, né, de entender para que caminho a história estava indo, era um foco de atenção muito grande para a gente, né? Entender, né, esse novo momento do Leon. O Grinan já vinha entregando um trabalho maravilhoso, fazendo a personagem, e entender esse novo momento, trazer o peso necessário da situação que o Leon estava vivendo. Também entender e trazer essa nova personagem da franquia, a Grace, que a Stephanie Custode teve também um cuidado maravilhoso para tratar com essa personagem. Eu acho que esse foi um momento bastante peculiar, assim, do processo, né? Esse momento pré-gravação de entender tudo que viria pela frente. Depois é isso, né? Ir para o estúdio e conseguir fornecer para os atores e para as atrizes o melhor ambiente para que eles pudessem trabalhar, né? Para entregarem o melhor de si, em segurança, em tranquilidade, fornecendo as melhores informações possíveis, entendendo qual seria a melhor dinâmica. Também entender esse vilão, que, né, na verdade, esses dois vilões que aparecem, né? O Victor, quem o Tiraboski entregou uma performance maravilhosa também. E também o Zeno, com o titio Marco Antônio. É uma alegria muito grande trabalhar com essa equipe, sabe? Poxa, poder revisitar essa personagem tão bacana, né? Que é a Alyssa Ashcroft, que a Letícia Quinto também fez um trabalho primoroso. E ver de novo o Spencer, né? Na voz agora do Campanile, que é um monstro da dublagem, né? Todo mundo conhece aí o trabalho de todo mundo aí e sabe o quanto eles são maravilhosos fazendo o trabalho deles. Organizar esse pessoal, dar vida para essas personagens na nossa língua foi de fato um desafio muito grande. Depois, essa circunstância nova desses zumbis falantes, né, trazendo aí suas últimas memórias. Isso foi muito interessante, receber essa notícia e encontrar o melhor caminho para que eles soassem críveis dentro da existência deles. Então, eu acho que é isso, né? O processo de localização, o processo de dublagem traz essas nuances todas, né? De saber equilibrar e encontrar na performance maravilhosa do original, que eu acho que é esplendorosa também, encontrar essa característica de poder trazer para nossa língua sem perder a essência do jogo, mas também dando essa cara nossa, né, da nossa cultura, da nossa forma de falar, da nossa forma de se expressar. Mas é isso. Eu acho que eu nunca vou cansar de repetir que eu tenho uma honra muito grande de trabalhar com profissionais incríveis, né? Eu já citei o Carlos e o Chris. A gente tem lá na Rockets também
a Dalva e a Denise, que nos dão um suporte maravilhoso, o Thiago Brustoloni, Rafael Gasal, Felipe Lopes, que são engenheiros de áudio maravilhosos, incríveis. Acaba que todo mundo lá gosta de jogar, então a gente tá sempre batendo um papo e sempre trabalhando realmente de forma muito integrada, sabe? E isso torna qualquer desafio muito mais fácil. Trabalhar com esse elenco maravilhoso, então nem se fala. Eu queria poder citar o nome de todo mundo, mas a gente tem uma ficha de créditos enorme nesse jogo. E assim, eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço mesmo caloroso pra todo mundo que fez parte desse jogo. Eu não ia conseguir deixar de citar o trabalho também magnífico da Ellen Vasconcelos fazendo a Sherry e da Marina Mafra fazendo a Emily, mas eu deixo mesmo o meu abraço e o meu carinho enorme pra todo mundo que fez parte desse elenco. Com tanto carinho, com tanto cuidado, eu agradeço muito, 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 muito a todo mundo. Além, é claro, de todo o carinho e todo o cuidado que o pessoal da Capcom deu pra gente, né? É sempre uma alegria poder fazer parte de histórias tão fantásticas como é o da franquia e de uma empresa tão grande como a Capcom, né? E é isso, pessoal. Fica aí agora a curiosidade e a ansiedade de ver o que vem pela frente, né? Vai ser uma alegria muito grande. Eu já pude trabalhar anteriormente, né, dando voz ao Mercador no Resident Evil 4 Remake e agora podendo fazer essa parte de direção da localização de vozes. Vamos ver o que vem pela frente. Vai ser uma alegria muito grande poder continuar trabalhando na franquia, se isso for possível. Bom, eu deixo aqui um abraço apertado e caloroso a todo mundo que ouve aí o Eu Ouço Gente Morta. Deixo mais uma vez meu abraço também ao Rômulo, ao Maxson. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês. Espero que a gente possa se falar de novo em uma outra oportunidade. Abraço, pessoal. Até mais. Como eu gosto desse cara, que emoção isso aqui, que alegria. Isso aí não tem preço, Maxon. Meu Deus, cara. O jogo 100% localizado, a Capcom tem investido bastante nisso. O Village foi o primeiro, né? Claro que antes disso a gente teve os filmes de Resident Evil dublados, as animações, mas jogo de videogame... Não fala disso aí não, porque a gente lembra do live action que fizeram aí, o trailer de live action aí. Vai ter que falar, Romulo, independentemente do nosso gosto. Muita gente chega nos jogos por conta dos filmes. E é pra isso que serve. E a gente, bom mencionar, a gente vai ter um filme de Resident Evil logo mais. O Zack Cregger tá aí em alta, né? A Tia Gladys ganhando tudo, mas deve estar editando, deve estar em pós-produção o filme de Resident Evil, que a gente não teve nada ainda, não teve trailer, só sabe que o Zack Cregger escreveu e dirigiu um filme novo de Resident Evil, e tem aquela galera toda lá por trás, Constantine Filme, tem aquele produtor dos filmes do Silent Hill também, então a gente já sabe pra onde vai parar esse negócio. Mas... o Romulo é o Believer, nessa hora nem ele fala que ele é o Believer. Não, porque tu tem limite, né, cara? Porque você querer ter um reboot aí do Exorcista e acreditar é uma coisa, você querer depois de 132 filmes do Resident Evil ruim, você acreditar que vai vir um bom, é difícil. Você vai me perdoar aí. Mas assim, nem o fato de você ter um diretor bem criativo, emergente, fazendo um monte de filme, tipo Noites Brutais, A Hora do Mal, sabe? Eu acho que nunca teve tanto potencial, se você para e pensa por esse lado. Você não concorda? Tomara que seja bom, né? Vamos acreditar, né? Assim, tomara que seja minimamente possível, aceitável, já é o suficiente pra mim. É isso aí, mas, cara, então voltando a falar do jogo, eu passei boas horas de diversão. Eu consegui entender, por exemplo, por quais motivos que cada estilo de jogo foi escolhido para cada personagem, né? A Grace ali é um lance muito mais contemplativo, muito mais frágil. Qualquer coisa pode quebrar ela. Na verdade, não é nem frágil, Rômulo, é inexperiente, porque chegou num ponto que o Leon, ele lida batendo de frente com qualquer ameaça. É levar em consideração a bagagem do personagem. Ele é inabalável, né, mano? Ô Leon, parabéns, você é inabalável. Eu acho que isso que é respeitar o legado. Isso é muito interessante o que faz. Coisa que o Village não soube fazer com o Chris, que pra mim é uma das grandes decepções do Village é o Chris naquele jogo. Chris no próprio Resident Evil 7, na DLC que a gente joga com ele, também é bem decepcionante. Souberam lidar muito melhor com o Leon nesse caso aqui. A gente só espera que o Chris volte a ser protagonista eventualmente e que entregue uma aventura à altura, tipo essa. A Jill também, a Claire também. Então são os grandes protagonistas que meio que tá devendo nesse sentido, sabe? Então isso aqui é um fechamento nesse aspecto, né? O Leon, ele é um personagem que tem toda essa bagagem, ele foi apresentado como um personagem doente, com essa síndrome de Raccoon City, tem algo ali que tá degenerativo, né, na pele dele, isso vai se envolvendo no decorrer do jogo. A gente tem uma nova cepa do T-Virus, a gente tem novos antagonistas, que eu reforcei bastante no programa passado, que é algo que Resident Evil não tem sabido fazer direito. Protagonistas longevos, duradouros, que tem uma importância para a franquia. Isso aqui é um jogo que continua tudo isso, que traz
não só 30 anos de existência, mas se você pega a folclore e mitologia de Resident Evil, isso estende por décadas e décadas e décadas. Sim, é canônico, tudo faz parte. Por exemplo, você não pode se contentar com qualquer tipo de vilão quando você tem um Albert Wesker. Aí você vai e coloca ali uma réplica, né? Até o próprio papel do Zeno, que foi uma coisa que eu mais torci o nariz, e que foi o que eu mais critiquei no programa passado também. Aliás, vai ter bastante spoiler nesse programa, né? Isso aqui é mais pra convidar um debate pra quem já terminou o jogo de fato. Eu repensei mais, sabe? É um jogo que ele coloca uma organização como vilã. Antagoniza, né? Uma organização, não só uma figura, não só uma pessoa. Então colocou conexões com uma grande vilã há muito tempo, já orquestrando tudo. Então, assim, todos esses dias, desde a gravação do nosso último programa, desde que eu acabei, foi muito importante para que eu maturasse tudo isso na minha cabeça, sabe? O Victor, o Zeno, o próprio Spencer, né? O Spencer, mais que, tipo, se o Albert Wesker é o Darth Vader, o Spencer é o Palpatine. Exatamente. Então também tem a presença dele, da figura dele aqui, e aí tem toda essa coisa da redenção dele, que é uma coisa que eu fui assimilando, tentando entender, sabe? Tentando desfragmentar a coisa, ou um quebra-cabeça mental. E que hoje em dia eu tô, assim, posso dizer com todas as letras, cara, isso aqui é de fato um presente pra gente mesmo, assim. Hacking acontecer é surreal, assim. Que franquia de terror faz isso, sabe? Não só de videogame. Eu fiquei muito contente. Assim, a gente sempre fala isso, né? Que a gente tem muita sorte de estar vivo num período com tantas coisas boas, assim, sendo lançadas por esse nosso meio, né? Que a gente tanto gosta, cara, assim. Se você for parar pra pensar, Maxon, tanto você quanto eu, nós vivemos todos esses 30 anos de Resident, né? A gente pegou do começo uma era pré-Resident Evil, que não existia o Resident Evil, e a gente acompanha essa saga aí há 30 anos, cara. Então, a gente tem uma conexão muito profunda, assim, que talvez uma galera mais nova, que nasceu, sei lá, depois dos anos 2000, não tenha pegado na época. A galera pode voltar e jogar a hora que quiser, os primeiros, mas não tem o impacto que teve. Ô, Rômulo, eu te digo com todas as letras, cara, Resident Evil mudou a minha vida. Pra nós, é um evento, Max. O lançamento do Resident Evil é um evento. E aí, Rômulo, agora é a hora ideal de colocar o depoimento da Monique aqui. Olá, meus queridos amigos do podcast Eu Ouço Gente Morta. Aqui é a Moni, ou Monique Alves, do Database, a maluca do Resident Evil. E é claro que eu não poderia deixar de dar o meu pitaco sobre Resident Evil Hacking, né? Que saiu aí no fim de fevereiro. E eu não poderia estar mais feliz e mais satisfeita com o rumo que a franquia tá tomando. Não, eu minto. Eu acho que eu poderia estar mais satisfeita. Eu acho que Hacking não é um jogo perfeito, mas eu acho que ele tá voltando aos trilhos depois de momentos bem turbulentos que a gente passou aí. Todo mundo sabe, ou se não sabe, agora sabe, que eu tenho alguns problemas com Resident Evil Village, que foi um jogo que eu tive muito hype por ele, e eu acho que em termos de complementar a história da franquia, complementar o que Resident Evil 7 trouxe ali de volta a Umbrella e abriu novos arcos e novos ares pra franquia. Eu acho que o Village, ele tem uma carinha de spin-off. Gosto do Ethan, tá? Meu problema não é com o protagonista Ethan Winters, muito pelo contrário. Eu gosto bastante do Ethan desde o Resident Evil 7. Eu nunca fiz parte do grupo de haters de Ethan Winters, então o meu problema nunca foi sobre o protagonista, e sim o que o Village trouxe de bom pra franquia. Eu acho que é um jogo que não agregou tanto ao lore, e todo mundo sabe o quanto eu sou apaixonada pelo lore, e eu sentia muita falta de histórias com conspiração, com tretas políticas ali, uma coisa que a gente teve por muito tempo na franquia e já fazia um bom tempo que a gente não tinha mais. E eu até imaginei que talvez a Capcom não quisesse mexer em assuntos mais espinhosos, afinal de contas o mundo tá extremamente polarizado, e eu achei que a própria Capcom queria ficar fora disso. Mas não, Resident Evil Hacking trouxe isso de volta, trouxe de volta a treta ali envolvendo a Umbrella, governo americano, amarrou várias tramas ali com conspirações de organizações. Então eu fiquei bem feliz, até como eu brinco, a natureza tá se curando, nature is healing nesse sentido. E sendo um jogo que saiu nos 30 anos da franquia,
eu acho que a gente tá voltando aos trilhos, sabe? E como eu disse no começo desse áudio, eu achei que eu não poderia estar mais satisfeita, mas na verdade eu posso. Se a Capcom trouxer Jill Valentine de volta no próximo jogo, no Resident Evil 10, quem sabe, eu acho que eu vou ficar bem feliz. E eu acho que se a gente conseguisse, de repente, amarrar o gancho do final do 7 com o gancho do final do Village, com tudo que Resident Evil Requiem trouxe, acho que Resident Evil 10 pode ser um jogo incrível. Não acho que Resident Evil Requiem é um jogo perfeito, muito pelo contrário, eu acho que ele tem vários problemas, mas eu acho que o caminho é muito promissor, sabe? Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas eu acho que a gente tá trilhando um caminho bem promissor pra franquia. E é isso, eu tô bem feliz com Resident Evil Requiem. Espero que vocês também estejam. Tá sendo um sucesso aí de vendas, né? O jogo. Então, que assim continue. Beijão aí pro Max e beijão aí para o Rômulo, meus queridos amigos. E é isso. Maravilhosa, nossa amiga querida do coração. Monique, você sabe o quanto a gente te ama. Não, Rômulo, chamar a Monique de amiga é um privilégio, cara. Exatamente. Entra no currículo, hein? Põe no CV aí, Maxon. Conhecedora de Resident Evil do Brasil, quiçá do mundo, meu irmão. Da galáxia. Monique, um beijo. Então vamos lá, Rômulo, vai. Temos aí a Grace, agente do FBI, filha de uma personagem que poucos lembravam de Resident Evil Outbreak, Alyssa Ashcroft. A gente mencionou o lance lá de um assassinato em um hotel, que tem um passado na história dela. A mãe dela foi assassinada 8 anos atrás nesse mesmo hotel. Na frente dela, né, meu? Das cenas mais brutais que tem, é justamente essa sequência. Nossa, e parabéns, galera da dublagem ali, que ficou bonito, viu? E aí tem ela caminhando pela rua, tipo assim, procurando o Hotel Rainwood, caminhando, vendo pessoas, aquele monte de homenagem, e aquelas piscadelas para jogos passados, né, um monte de coisa, porque esse jogo, assim, ele é basicamente isso. Ele tem muita referência constantemente, tem coisas menos explícitas, mais implícitas e tal, mas se você traz essa bagagem Resident Evil, isso aqui é um deleite, é um prato cheio absurdo. Eu voltei lá pra delegacia ali e refiz tudo, hein, Maxon? Você tinha razão. E aí essa sequência me lembrou bastante a sequência inicial do Resident Evil 7, que eu acho muito impactante, e ainda bem que foi tão escondida, porque quando eu joguei aquilo a primeira vez, por mais que a gente tivesse tido várias demos, né, foi bastante experimental o processo de demo do Resident 7, o que curiosamente foi decepcionante no Hacking, que a gente não teve nada, né? E tudo isso foi bastante escondido, esse início, e é muito impactante em todos os aspectos, né, visualmente falando, o que acontece, como acontece, o terror que vai numa crescente, e que remete a tantas coisas, aquela sequência do corredor que tem a cortina, né, e tem os relâmpagos, os trovões e tal. Me lembrou aquele Resident Evil que foi descartado, que acabou se tornando Devil May Cry depois, que teve bastante vídeo disso, do Leon andando tipo num castelo com as cortinas passando, me remeteu aquilo. Então, é muito mais do que simplesmente pegar 2 grandes alicerces de Resident Evil, que é a coisa mais do horror de sobrevivência, a coisa mais da ação, mas é trazer pontualmente lampejos da franquia toda, de 30 anos, não só de história, mas também de gameplay. Durante todo o jogo, né? Os seus altos e baixos, os seus acertos, os seus erros, as suas derrapadas, os seus momentos mais gloriosos, né? Então é um jogo que ele abraça bastante o que é Resident Evil, o que já se tornou uma coisa muito ampla, né? Quando se fala de Resident Evil, já é uma coisa muito ampla. E eu nem tô falando do multimediático, não tô nem falando de orquestra filarmônica, de mangá, de livro, de filme, série, de tudo, cara. Tô falando só dos jogos. E ainda assim é todo um universo de possibilidades. E isso faz com que eu goste mais e mais do Hacking, né? Porque imagine só o tamanho desse projeto, tipo, a magnitude desse negócio, os caras conseguiram entregar e conseguiu conversar com tudo quanto é tipo de audiência, né? Eu acho que o Resident Evil 4 Remake foi uma unanimidade também. Eu não vi muitas pessoas criticando, porque nem tem muito, né? Ele tem por base um dos maiores jogos de videogame de todos os tempos, então fica fácil fazer um remake desse, né? Nesse caso do Hacking é muito difícil fazer o que ele fez. Por isso que eu tenho gostado e respeitado ele mais e mais, sabe? Os remakes aí, nos altos e baixos também, né? Porque o 2 foi muito bem aceito, o 3, o pessoal não gostou tanto, né? Eu gosto. Eu também gosto. Mas, voltando a falar do Requiem, cara, eu entendo perfeitamente as escolhas, assim.
de cada personagem e de cada estilo de jogo. Pô, assim. você sabe que o Leon ele dá parry naqueles mísseis que ele toma lá naquela parte de Raccoon City? O Leon dá parry no carro. Jesus. Eu dei parry no carro. Isso é tão Resident Evil quanto todo o aspecto de terror tão bem construído do começo da Grace. E também tem as partes muito enfadonhas também. Por exemplo, você tem um momento ali que é muito específico, que você joga com uma terceira personagem. É um saco. Aquilo me lembrou a pior parte do remake do 2, que também... eu gostei muito de jogar com a Sherry no Resident 2 de 98. Jogar com a Sherry no remake do 2, toda essa coisa do orfanato que foi desenvolvida no remake do 2, que é tão importante pro Hacking, em termos de jogo em si, não me interessa tanto. É o Resident Evil tentando conversar com um terror mais contemporâneo, que é esse terror que muita gente não gosta. Então, assim, Resident Evil, ele também pega emprestado um pouco disso. É um jogo que, assim, é uma característica da franquia desde os primórdios, porque Resident Evil estava ligado no que estava acontecendo lá atrás. Ele não é basicamente um remake do Sweet Home. Ele sabia o que estava acontecendo com Alone in the Dark, por exemplo. Assim como o Resident 7 sabia o que estava acontecendo com Outlast, por exemplo. Não quero dizer que ele replica de todas as... Não, mas ele o Resident Evil, esses desenvolvedores, a Capcom, ela é uma esponja, e ela tá olhando, e ela... O que tá pegando, o que funciona, o que não, e vai experimentando aqui. E Resident Evil se dá o luxo de fazer esse tipo de coisa. E aí quando você olha o Hacking por esse prisma, de novo, escalona a chance de não dar certo, de não entregar um jogo tão grandioso assim. Então, assim, o lance a Grace é uma figura chave para essa mega corporação que está acima até do governo dos Estados Unidos, que é Conexões. Eu acho que a gente falou que era tipo um Illuminati da vida. É algo muito maior do que a gente imaginava. A Umbrella, perto dessa magnitude toda, é só uma empresa de cosméticos, só isso. A Grace, ela é importante para essa organização. O Leon passa a enxergar a Grace dessa forma, passa a amparar e querer ajudar ela a partir de então. Até porque depois da saída do hotel tem uma nova epidemia, ali naquela sequência absurda, né? Com o Victor simplesmente saindo com a Grace como quem não quer nada e, tipo, contaminando ao léu, assim, basicamente. Eu acho que o Victor foi um personagem bem desenvolvido. A clínica dele, toda aquela sequência nessa clínica, os zumbis, que tem essa questão dos zumbis, que é totalmente Siren isso, né? Totalmente Chibito isso. Essa nova cepa do vírus T. Os zumbis, eles lembram, eles têm memória de quando vivos, e você consegue manipular isso, torna o jogo muito estratégico em como lidar com as situações. Você coloca o zumbi, ele é muito uma unidade. Cada zumbi ele é muito específico, ele tem muita personalidade, que é algo que na franquia não tinha acontecido até então. E outras monstruosidades que vão se apresentando, porque é um jogo dividido por cenários, até quando chega no resgate absoluto de reviver 1998, como que não lembra disso constantemente? No começo do Resident Evil 3 Nemesis, né? Então tudo isso leva e afunila para a revisitação da Raccoon City quase 30 anos depois da explosão das bombas lá. Aquela cena quando o Leon tá entrando no departamento de polícia que corta, né, volta pro 2, depois volta pra ele, depois volta pro 2, volta pra ele. Quando ele abre, ele vê aquele lugar todo devastado. Ele fugindo e vendo os destroços do helicóptero. Fugindo dos destroços do helicóptero. É absurdo. As cartas os arquivos que tem dentro da delegacia de polícia. O joguinho do Barry. Tive que parar de jogar, porque eu chorei, assim. Toda essa sequência não tem como. É absurdo o que fizeram. Você consegue abrir o armário lá, você vê, mano, aquelas coisas, os ingressos. A hora que eu peguei a boina da Jill, eu não aguentei, cara. Eu desabei ali. Nossa, você é louco. A jaqueta, a guitarra, tudo. É especial, tudo. É muito especial. Tem as minhas críticas, mas elas são muito obsoletas, assim. Elas são muito ínfimas perto do que esse jogo faz em muitos aspectos, sabe? Muitos aspectos. Quando a gente fala do Grace Leon, tem também a presença do Perseguidor, que também é marca registrada de Resident Evil, né? Nemesis não é dos grandes vilões dos videogames à toa, né? E a gente teve outros momentos de grandes perseguidores, né? Eu, por exemplo, sou um defensor do Resident Evil 6, eu sei que é difícil encontrar gente que goste daquele jogo, mas o Stanak do Resident 6, que aliás a Sherry é quem bate de frente com o Stanak, e a Sherry é uma presença muito, muito... Eu preferiria que mais, mas ainda assim a Sherry é importante nesse jogo aqui. Ele é, pra mim, um dos algozes mais brutais de Resident Evil, cara, o Stanak. E ainda assim tem isso aqui. O gameplay da Grace traz possibilidades nesse aspecto, né? E dos momentos mais assustadores, né? Eu mantenho aquela minha crítica com relação a quebra-cabeças, né? Que eu gostaria de ter visto com mais
preponderância, fossem mais importantes, porque os grandes quebra-cabeças, inclusive teve esse que demorou dias depois do lançamento para ser resolvido, né, um quebra-cabeça super interessante, muito obtuso, assim, de como chegar na resolução, ele é um quebra-cabeça opcional. Esse próprio do Barry aí, o quebra-cabeça na delegacia, é completamente opcional. Tudo que você tem que fazer pro jogo em si é uma coisa mais simples, né, e quebra-cabeça é um dos pilares de Resident Evil, do horror de sobrevivência. Porém, eu sei que Resident Evil tomou uma proporção, uma magnitude, é uma coisa tão megalomaníaca, é uma produção tão multimilionária, que precisa abraçar um público que é a única franquia de terror que faz questão, tem a necessidade, em termos de vender um negócio, mas também faz questão de abraçar um público muito amplo de videogame. Ah, sim, cara. De uma forma inteligente, né? E é isso que faz com que o jogo vendesse 6 milhões de unidades, né, cara? É surreal o que Resident Evil faz, porque ainda assim é muito assustador, ainda assim é muito grotesco, é muito explícito, ainda assim traz o legado de 30 anos de história, tem muita informação ali pra quem carrega esse legado. É um jogo que funciona perfeitamente pra quem nunca jogou nenhum Resident Evil antes também. É, o famoso standalone, né? Você consegue jogar. É absurdo, é surreal fazer uma coisa dessas, é absurdo. Você consegue ter toda a experiência maravilhosa de um jogo, mesmo não tendo jogado nenhum outro, assim, porque o jogo ele te dá a base, ele te dá a base de conhecimento que você precisa para entender e para aproveitar toda a experiência que tem dentro desse jogo específico, né? Então, assim, aí ele mais do que isso, ele te dá a base e te dá a vontade de buscar mais pelo início. Você não vai gostar muito dessa minha analogia, mas, tipo, é a pessoa que assiste o filme do Resident Evil e gosta e quer ir atrás de mais e que vai jogar o jogo. A pessoa que só jogou Resident Evil Hacking e que, mas o que é isso aqui? O que significa isso? E vai atrás de jogar mais. E vai atrás dos outros jogos. A pessoa que assistiu o filme e gosta e vai atrás de jogo, ok. Quando você consegue enfiar na sua cabeça que os filmes são feitos pra essas pessoas, tudo muda. Ainda não consegui ainda. Você não lembra o discurso de todo mundo envolvido com o Bem-vindo a Raccoon City? Era justamente o contrário disso. Não, é feito pros fãs. Não sei pra que fã que foi feito aquele filme lá. O filme novo não tem discurso nenhum. A gente não tem informação absolutamente nenhuma de trama, enredo. A gente sabe quem é o protagonista, né? Que é o ator lá do A Hora do Mal, mas nada além. Tem muitos boatos, não sei o que, disse-me-disse. A gente sabe também que o Zack Cregger teve carta branca pra fazer o que quisesse. A gente sabe que não vai ter protagonista de jogo no filme, é uma história original. Eu imagino que seja uma história original acontecendo na tangente de as vésperas da bomba caindo em Raccoon City, algo assim. É um grande acontecimento, mas tem alguma outra coisa que esse filme acompanha. E aí consegue transitar pelo caminho que bem entender, então. Mas, cara, assim, independentemente disso, eu cito isso porque também é uma parte muito importante de Resident Evil, né? É uma franquia de filmes muito gigantesca, mas é para mostrar o tamanho que se tornou um negócio desse, né? A gente tá aí às vésperas de 30 anos do lançamento do jogo de PlayStation 1, e assim, poucas franquias de videogame chegaram nesse ponto, chegaram nessa dimensão, assim, nesse escopo da coisa toda. É surreal. Cara, E é por isso mesmo que eu fiz questão de pontuar tudo isso, porque, de novo, as minhas críticas pro Hacking, tudo que eu senti, desgostei enquanto eu jogava a primeira vez, é ínfimo perto de tudo isso que a gente falou aqui, entendeu? Fiquei muito emocionado com o jogo. Como você disse que teve que parar, né? Eu também, cara. São muitas lembranças. A gente tá falando, batendo na mesma tecla. Faz parte da nossa vida. Isso aí faz parte tanto quanto qualquer outro evento grande, saca? Então, fiquei muito feliz com o resultado. Fiquei surpreso com a coragem final ali. E também, ao mesmo tempo, com a burrice. Que tem um negócio meio burro ali no final, né? Que você fala assim, não é possível, cara. Em plenos anos 2000 e... Não, assim, por que precisamos da Grace? A Elpis é um ponto de debate. Né? Existe essa palavra, existe essa arma biológica, existe essa... É o legado do Spencer. É algo que o Spencer fez, que não foi descoberto, que está atrelado a Grace de alguma forma, e que todas essas corporações do submundo estão atrás, que é essa Elpis, esse nome que é muito martelado durante todo o jogo, durante toda a campanha de divulgação, etc. e tal. Ainda é o grande ponto de debate que está atrelado diretamente a todo esse lance de redenção do Spencer. Por quê? Quem jogou a DLC do Resident Evil 5 sabe muito bem. Quem jogou o Resident Evil 5, expandiu a DLC, sabe os últimos momentos do Spencer. Ele foi um lixo humano, um crápula, até o último suspiro da sua vida. Quando o Wesker enfiou a mão ali, matou ele de vez ali. Porém, o Hacking muda muita coisa. É um outro prisma, né? Dá contextos diferentes. Então assim, dá pra colocar na fórmula, dá pra misturar isso, vira uma quimera de vez? Complexo.
Mas assim, complexo no sentido pra gente debater, pra gente conversar a respeito, pra ver onde isso vai parar. Já foi anunciado que vai ter mais conteúdo de história, vai ter mais expansão, vai ter mais minigame, faltou um modo Mercenaries da vida, o gameplay é tão bom desse jogo, né? Faltou aquele minigame, quando você acaba o jogo você quer jogar, que existe desde tempos de Resident Evil. Tenho quase certeza que o primeiro que teve foi o do Saturno, né? O diretor do Resident Evil Hacking é um cara... Da zoeira, ele é da zoeira. Não é? Ele é tudo... Eu gosto dele. Ele é meio BR, esse cara aí, meu. Ele gosta da baguncinha. O Koji Nakanishi, cara, é um grande cara. Gosto muito dele, tipo... O cara, ele foi pro extremo no Resident Evil 7. Ele é muito pé no chão em muitos sentidos. Ele é bastante assustador, até quando ele deixa de ser, até quando vira galhofa de vez, mas tem muitos elementos no 7 que a franquia até então não tinha flertado. E o 7 nem flerta, ele vai fundo. De qualquer forma, de novo, o Hacking consegue ser uma mixórdia, um amalgamado, uma legião de tudo isso. Eu tenho só a concluir que estamos diante de uma grande celebração aí de 30 anos, cara. Parabéns aí pra todos os envolvidos. Ô Maxon, temos alguns recados aqui, hein? Programa 130 é Gente Morta para sempre animais antropomórficos? Hacking medo. Ai, Maxon, você é demais. Não é por nada não, mas o título desse programa eu acho que é meu título favorito, de todos os meus Gente Morta. Vamos lá, ó. Tramontim. E aí, gurizada medonha, tudo bem? Tudo bem. Você tá bem, Max? Tô bem. E você, Tramontim? Infelizmente, ainda estou na geração passada, então zerei o Resident Evil Requiem vendo a série da Moni. Pô, mano, perfeito. Cada um usa as armas que tem. Você só foi com a melhor, né? Então, tá certíssimo aqui, ó. Pensando nele como um Resident Evil, ele tem uma mistura que não me agrada. Ah lá, você falou isso, Max. Me passou muito uma vibe de Resident Evil 6, de tentar agradar todo mundo. Pra mim, as partes da Grace foram bem mais interessantes que as do Leon, mas não me importaria se o jogo fosse full ação, como o 5. Eu não gosto é da variação abrupta de gameplay no mesmo jogo. Ah, cara, eu já acho isso interessante. É o diferencial, né, Tramontim? É, eu acho que isso quebra e, tipo, te dá 2 jogos em um só. É que assim, o lance do Resident Evil 6 é que o lance do Resident Evil 6 é o Leon pra cima. Não tem nada nem do lado, nem do outro, nem atrás. Com relação a o quão intenso é um negócio, assim, frenético, é porra louquice, como você bem disse, né? Mas, de novo, eu sou um defensor do Resident Evil 6. Tanto o Resident Evil 5 quanto o 6, se você joga sozinho é uma coisa, se você joga com um amigo seu, é outra coisa. Foram os primeiros que deram pra jogar, né? Com mais gente. É, o Resident 5, na verdade o Outbreak veio antes, né? Mas o Resident Evil 5, ele é muito Gears of War, até demais. É, over the shoulder, ali o lance de encostar na paredinha, né? Nem por isso, é por conta exatamente o lance do co-op, né? O co-op forçado, o co-op que é inerente, não é opcional. Mas o que eu quero dizer é que, dá pra desenvolver muito esse papo, não vou nem começar, mas de qualquer forma, eu gosto e eu tô aberto, cara. Tipo, eu gostaria de jogar o Resident 5 e o 6 com você, Romulo, por exemplo. Eu jogaria tudo de novo, com o maior prazer. E a DLC do Resident Evil 5, Lost in Nightmares, dos meus momentos favoritos da franquia. Eu gosto da DLC do set do cara maluco lá, meu irmão. É Lucas, né, o nome do cara? Eu não sou muito fã das DLCs do set. Elas são importantes, né? Especialmente a do Chris, porque mata o Lucas. Tinha tanto potencial. O Lucas era o contato da conexões ali. Aí vai lá o Chris e mata ele. Chris não, é Comandante Chris, né? Agora, é o Luciano Chris. Chris Luciano Huck. Não gosto nem de lembrar daquele Chris horroroso lá. Ainda bem que ele ficou maravilhoso no Village. Voltando no Tramontinha, mas pensando pelo lado de ser uma comemoração de 30 anos da franquia, entendo as decisões tomadas. Como eu sei que vocês já falaram bastante dele, acho que já decorreram sobre isso durante o episódio. Mas é sempre bom ouvir o que vocês têm pra falar, né, meu? Mais uma vez, obrigado. Se você quiser desenvolver mais, viu, Tramontinha, desenvolver pontos da história, eu tenho minhas questões, mas de novo, é o todo, é a soma das partes. Obrigado, Tramontim, tamo junto sempre. Um abraço pra você, irmão. Valeu, Tramontim. Seguindo com Aburoabe. Mas tá meio subindo o Aburoabe, né? Diogão, nosso brother aqui, ó. Parabéns, meus queridos. Segurem essa cabeça e coração. Fico feliz pra caramba com o vídeo de vocês. Pô, a gente que fica feliz com a sua presença aqui com a gente, cara. Um beijão, Diogo. Tamo junto. Aqui, ó, o Vitor Pessoa, o 7V, ó. O que vocês acharam do Hafthor Julius Bjornsson? O Montanha do Game of Thrones, ele está bem na série? Do que ele tá falando? Você assistiu Game of Thrones? Assisti, eu sei, é o Montanha, é o que esmagou a cabeça do Pedro Pascal, não é? Eu achei um baita personagem, monstruoso, é tipo um monstro de Frankenstein, o que acontece com ele depois, né? Sim, mas que ele tá falando de que série? Na série? Mas o que tem? Peraí. Ele tá perguntando o que a gente achou dele no Game of Thrones. Não é, tá falando de outra série. Eu sempre, quando eu falo esse cara, eu lembro de uma foto dele da namorada dele, que parece que a namorada dele é do tamanho da perna dele. O meu irmão é meio assim também, engraçado. Eu gosto, tipo, todo o lance da Cersei, né? Ele como costas da Cersei é uma figura absolutamente medonha, monstruosa. Mas eu achei essa pergunta a mais aleatória do mundo. Só porque a gente falou de Game of Thrones, né? Do Round, os malditos.
Olha que engraçado. Ah, foi! Fique à vontade, Vitor, pra fazer perguntas aleatórias o quanto quiser. Tamo aí pra isso. Aliás, vou te falar, que eu gostei mesmo é do Cavaleiro dos Sete Reinos, cara. Que coisa maravilhosa. Eu não assisti. Nossa, foi me surpreendendo mais e mais e mais. Você gostou, Vitor? Você assistiu Casa do Dragão? E tem a saideira aqui, Romulo. Thiago Nunes Alecrim. 30 anos são bodas de pérolas. Parabéns pelo vídeo, galerinha. Ah, nós perguntamos, né? Eu perguntei o que era 30 anos, é verdade. Pô, é pérola, valeu. Parabéns pelo vídeo, galerinha. Está muito bom ficar trocando ideia com você, Rômulo, pelo Insta. Quando falamos com as pessoas que admiramos, as coisas ficam muito mais legais. Eu vi a fotinha dele aqui, ele manda mensagem lá, cara. Comenta lá nos meus vídeos lá também. Pô, obrigado. Pô, Thiago, tamo junto, mano. Demorou. Vamos incentivar o Maxon a fazer vídeos assim também. Só para título de informação, o Maxon me conhece como Negudinho. Eu sei, Thiago, eu sei que você é Negudinho. Tá aqui faz tempo, conversando com a gente. Pra mim é uma alegria, cara. E o Tramontim respondeu aqui, ó. Adoro conversar com o Rômulo no Instagram também. Um abraço, Rômulo. Eu sou um dado, né? Porque todo mundo tá falando que eu sou um... Ah, eu vou fazer o quê, né? Todo mundo tá falando que gosta de falar com você. É isso que estão falando. Não estão falando nada disso que você falou, hein? Ah, cara, mas eu fico feliz, porque é um reconhecimento, né, mano? Os caras vêm trocar ideia com nós, falam, pô, legal o programa lá. Com certeza. Às vezes vem perguntar, o iCal sempre vem perguntar, vai sair essa semana, o iCal tá lá na Itália, né, velho? A gente, querendo ou não, é uma ligação que ele ainda tem com o Brasil aqui, cara, né? E eu sei que tem outras pessoas de outros países que escutam a gente aí, cara. E sintam-se da parte da família aí. Vem, comenta aqui, troca ideia com nós e vamos pra cima. É isso aí. Obrigado, Thiago. Obrigado, Tramontim. Obrigado, Diogo, Vitor, todo mundo que comentou aqui. Nós nos vemos em 15 dias, Max, não será? É isso aí. A gente se ouve no próximo Gente Morta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente. Beijo, beijo. Tchau. Beijo.